dizer que é um prazer imenso. A gente tem se esforçado bastante para a gente trazer conteúdo de qualidade aqui para as pessoas, trazer informações corretas aqui para as pessoas serem esclarecidas, né? O intuito do nosso programa é esse. Então, que Deus possa abençoar vocês, que assim como o Sérgio já falou aqui em outros programas, que o nosso intuito é colocar conhecimento, o nível de conhecimento a mais, tanto na questão intelectual e espiritual também, para que as pessoas possam crescer cada vez mais, né, Sérgio? É isso aí, Sóstenes. Nesse exato momento eu quero cumprimentar todos os nossos internautas, todos os nossos telespectadores que nesse exato momento acompanha, né, e que está aqui ligado na nossa audiência no programa O Brasil Visto de Fora. É uma felicidade muito grande mais uma vez estar aqui para levar informação, levar um conteúdo que possa trazer um esclarecimento, contribuir com a sociedade brasileira, que queira quer não, mesmo não estando mais residindo no Brasil, nós tentamos de alguma forma contribuir com esse grande país, nem que seja na parte de comunicação, na parte de informação, na parte de um entretenimento, que queira que não, é uma forma de entretenimento, mas um entretenimento que tenha um bom conteúdo, né? Aliás, é uma das coisas que está faltando na internet hoje em dia, são entretenimentos com bom conteúdo. Geralmente são conteúdos fúteis, conteúdos que não acrescentam em nada, que não elevam a pessoa nos quesitos mais assim necessários da vida humana, mas esse programa ele vem com um intuito diferente, né? Aqui a gente vem trazer um conteúdo que ele seja cultural, que ele venha elevar o ser humano no quesito da cultura, um programa que ele seja voltado também a um crescimento intelectual, que ele possa expandir o desejo das pessoas estudarem, pesquisarem, lerem e fazerem toda a sua pesquisa por si mesmas, né, a partir desse desejo pelo conhecimento, e também um programa que eleve a pessoa à consciência transcendental, né, a questão espiritual, independente da religião. Eu não sei qual é a religião dos nossos telespectadores, isso pouco importa, mas eu acredito que grande parte deles tem uma cosmovisão de uma espiritualidade muito elevada. Portanto, esse é o nosso trabalho aqui, despertar essas três potências dentro da alma do povo brasileiro. Isso é o que a gente espera, né? Que as pessoas possam ter. E hoje a gente está aqui, vamos dizer assim, de roupagem nova, né? Vamos dizer Isso, assim. maravilha, eu tô muito A gente feliz, deu uma cara. recapeada aí na situação, nós estamos aí, graças a Deus, evoluindo, trazendo aquilo que há de melhor, né? A gente tem investido tanto em conhecimento, mas também a gente tem investido naquilo que de que as pessoas possam se Na sentir infraestrutura, né? se sentir mais confortável em ter que ver a gente, ter que ouvir a gente também. A gente tem investido nisso tudo e as pessoas, na verdade, têm visto isso aí pouco a pouco. A gente está num estúdio aqui que a gente hoje deu uma modernizada aqui no negócio. A gente mudou umas coisas aqui, o Sérgio já notificou aí no vídeo aí, informando aí pro pessoal aí, né, como que foi a nossa pequena reforma, e a gente está reformando cada dia mais para a gente melhorar. A gente tem trazido qualidade, a gente vai trazer mais qualidade ainda. Tá bonito, né? Com a nova pintura, uma nova A gente, roupagem, tá uma coisa bonita. E o vai que na ficar, verdade era um projeto, agora está se colocando agora como algo concreto, né? Vamos dizer graças a assim. Deus. Futuramente, pessoal, vai ter uma TV aqui pra gente comentar A os gente, eventos do Brasil que é, vão aparecer aqui na TV e a gente vai comentar, vai interagir com os nossos internautas. Vai ser uma coisa a maravilhosa. gente quer dizer assim que toda a questão de começo ela não é fácil, né? Sim. O começo não é fácil, principalmente quando a gente começa a construir um projeto, né? Que a gente vai construindo, conversando, vai dialogando e depois a gente vai firmando as coisas, a gente vai se sentindo cada vez mais realizado. E a ideia nossa qual que é? A gente não só divulgar no Facebook, nós temos o nosso canal, tá? Nós temos que Sim. divulgar, né, o nosso canal, que nós temos pelo o YouTube, o Brasil Visto de Fora. Brasil Visto de Fora é o nosso canal. Se você puder se inscrever, se inscreva lá, ativa lá os sininhos lá e deixa lá a sua notificação, deixa lá o seu comentário, é muito importante. Esse programa vai ser colocado lá no YouTube. A Sim. gente vai colocar lá no YouTube hoje, porque a gente vai querer mostrar lá para as pessoas que de fato a gente está querendo trazer compromisso com a verdade. E outra coisa,
tanto no Twitter também, quanto no Rumble, quanto no nas outras rumble.com. plataformas. A gente vai querer transmitindo lá também. E vai ter cortes também no Instagram e no TikTok, né? Que é E vamos fazer simultâneas também. Isso, Nós todas vamos as fazer redes estarão simultâneas. Vocês vão acompanhar a gente em todas as plataformas digitais. Né? É verdade. Isso aí. Vai enjoar da cara da gente aí. Vocês, na verdade, vão ver muito a gente pela internet. Outra coisa, Sérgio, muito importante a gente ter que falar, que, na verdade, nós somos praticamente alunos do Dr. Olavo de Carvalho. E ele falava uma coisa muito interessante para todas as pessoas, falava isso nitidamente. Quanto mais se levantarem pessoas na mídia, pessoas de posição, pessoas, isso é muito importante. Ocupar os espaços, né? Ele falava Ocupar muito os isso. espaços. Talvez Ocupar você os olhe para espaços. nós aqui nesse exato momento e diz, não, mas por que eles estão falando? Nós estamos ocupando nosso espaço. Isso. Talvez você diz, não, mas eles só são uma gota no oceano. Não tem problema. Não tem problema. A gente está fazendo a nossa parte. Espero também que você faça a sua parte. Coloca a sua boca no trombone. Usa a sua rede social. Você tem 1.000 pessoas, tem 2.000 pessoas. Eu que tenho quase 3.000 pessoas. Sim. Você que tem 2.000 e não sei quantas pessoas. Então, gente, coloque para falar, expressar aquilo que, na verdade, você precisa manifestar a sua opinião. O Brasil, a sua opinião é muito importante. O Brasil não pode ficar em uma situação de um discurso hegemônico, né? De um discurso centrado por uma representação de um determinado governo do qual a maioria da população brasileira não se sente representada, por mais que esse governo ele afirme que foi eleito com 60 milhões de votos, que é discutíveis. Isso aí a gente já sabe. Discutível, é discutível porque não teve como, né, olhar na urna, enfim, aquela coisa toda, não houve uma transparência, não houve uma auditoria na urna, então não tem como provar ou como não provar. Mas o Brasil não pode ficar nessa situação de hegemonia, como esse atual governo quer transformar o Brasil novamente, numa consciência que nós já tínhamos vencido essa consciência, numa hegemonia de ficar apenas um discurso único. Não, as pessoas têm que se manifestar, têm que gravarem seus vídeos, têm que pegar suas redes sociais e fazerem de ferramenta de divulgação de suas ideias, até porque a rede social ela nasceu com esse objetivo, nasceu visando esse processo, esse projeto, né? Nós vimos aí que antigamente, quando não tinha rede social, apenas a televisão ela tinha um discurso único e as pessoas elas não falavam o que pensavam. Mas as redes sociais veio com uma demonstração de democratizar o discurso, de pegar esse discurso que estava ali só representado para as elites e colocar novamente com o povo, o que está incomodando muita gente, né? E hoje determinadas elites, principalmente no Brasil, voltado a áreas do judiciário, está tentando novamente tomar esse discurso e essa liberdade de expressividade que foi adquirida pelo povo brasileiro através da internet. A gente tem que agradecer a nossa audiência, né? Tem muita gente que nos ouve e tem gente que vai ver esse programa depois, tem gente que vai ver esse programa aí agora ao vivo. É um programa que a gente está conversando sobre notícias, sobre informações e tal, mas a gente quer agradecer a todas as pessoas que interagem com a gente. Tem gente em Pernambuco, tem gente em São Paulo, tem gente em Santa Catarina, lá que tá sua mãe, né? Tem muita gente espalhada aí, tem gente na Holanda, em Portugal, tem muita gente ouvindo a gente e a nossa voz está chegando em muitos lugares ao mesmo tempo. Às vezes a gente não sabe até o poder de alcance, né, que nós estamos chegando nesse exato momento, mas isso acontece por causa da internet. O poder que hoje em dia que você tem de poder falar, de poder se expressar, ele é muito importante. Você talvez não tenha noção o alcance que isso pode ter, tá bom? E outra coisa, o que a gente está fazendo aqui com o intuito de falar, não, é porque vai ficar, quer ficar famoso, quer ficar isso. Não, gente, não é só isso. É dizer assim, olha, gente, a gente talvez, vai ficar famoso, ok, tudo bem, mas isso vai ser consequência de um trabalho. Qual o trabalho? Trazer informações, trazer coisas que, na verdade, posicionamentos é muito importante, porque hoje em dia as pessoas estão muito com essa ideia, muito em cima do muro. Fazer um contraponto com isso que está sendo apresentado aí com certeza, porque não é necessário, quer dizer, não é possível que só uma determinada representação vai falar e o outro vai ficar calado. Que é o que tá acontecendo no Brasil, isso é triste, isso é triste, porque a partir do momento que a gente consegue, né, agora uma voz ou oportunidade, porque, por exemplo, teve uma pessoa, né? Não sei se a gente pode falar o nome dele hoje em dia mais, mas disse que a internet deu voz aos imbecis. Mas isso não é a realidade. Por quê? Porque, na verdade, a internet veio com a ideia de democratizar.
A opinião. Você pode falar, ah, não, eu falo besteira, eu falo isso, eu falo aquilo. Gente, você pode falar. Faz parte do cenário da liberdade de expressão. Nem sempre a gente vai ouvir aquilo que a gente gosta, Só né? que o que é que de fato eles fazem? Não, vamos imbecilizar todo mundo. E, tipo assim, as pessoas que na verdade estão aí pela internet e tal. Tem gente que tem 1.000 pessoas, 2.000 pessoas na sua rede social e fala e tem um alcance muito bom das pessoas. Sim. Só que hoje em dia, né, alguns, né, não querem, né, mais, né, que se fale, que se expresse. E isso que a gente tá vendo, né, no nosso meio, eu tô falando a nível de Brasil, né? Sim. O que tá acontecendo? Eles estão querendo colocar uma maneira de cercear os meios de comunicação, né? Colocar Sim. regulamentação em cima de regulamentação para que, de fato, as pessoas parem de se expressar, né? Isso. E o que acontece? Essa mesma pessoa que falou isso aí, na minha humilde opinião, é um inimigo da democracia, porque ele diz assim: a rede social deu voz aos imbecis, ou seja, ele tenta ofender essas pessoas que discordam de suas ações autoritárias. Na cabeça dele, quem não concorda com a ação de mandar prender uma pessoa sem um devido processo legal, sem a pessoa ter acesso aos autos do processo, nem a pessoa e muito menos o seu advogado de defesa, a pessoa sendo levado diretamente ao cárcere sem que tenha um processo pelo qual a pessoa possa se defender, como em todos os processos jurídicos do mundo inteiro, aqui nesse país, em qualquer país do mundo, ou melhor dizendo, nas grandes democracias ocidentais. Eu não quero generalizar qualquer país do mundo, porque a gente sabe que em países ditatoriais não existe processo, não existe o devido processo legal, né? Existe aqueles que são inimigos do pensamento de quem está no poder, que é novamente levado... Quem tem poder fala, quem não tem poder não se fala cala nada. e quem não tem poder é julgado sem o devido processo legal. Então, o que acontece? Esse determinado cidadão, na opinião dele, quem discorda de seus posicionamentos e de seu autoritarismo jurídico sob nome de estar defendendo a democracia é um imbecil, né? É a visão que ele tem. Ele não tem nada de democrático. Se a partir do momento que ele acha que quem discorda de suas ações autoritárias e arbitrárias é imbecis, como ele tenta ofender o pessoal da internet, então... o que acontece? Ele é um maior inimigo da democracia hoje no cenário brasileiro. Agora, ele pode chamar os outros de imbecil, e os outros não podem dizer que ele foi advogado de uma empresa que, na realidade, ela trabalhava para o primeiro comando da capital em São Paulo, né? Ele pode chegar e, de uma vez só, chamar todo mundo de imbecil. Mas se um cidadão brasileiro que paga o salário dele, porque ele recebe a partir daquilo que é tirado dos impostos do povo brasileiro. Se um cidadão brasileiro exigir explicações da parte do ministro, por que saiu em reportagens como Revista Veja, que eu nem gosto muito, mas saiu na Revista Veja, e em outros jornais do Brasil, associando o determinado ministro a uma empresa lá no Brasil que era vinculada com o primeiro comando da capital, aí não pode. Na democracia do ministro é assim. Ele pode ofender o povo brasileiro quando ele deveria estar ali para servir o povo, agindo conforme alguém que faz a justiça, interpretando corretamente a Constituição e não de forma subjetiva. Sim. Porque essa Constituição não existe nada de tão complexo para que possa ser interpretada. Eu não sou muito fã da Constituição, mas a Constituição é quase manifesta ali na sua simplicidade de interpretação. Ele tenta de forma subjetiva interpretar essa Constituição, viola a Constituição de várias formas, ele avilta contra o processo judicial legal, enfim, ele faz um processo totalmente estranho ao ordenamento jurídico e não quer ser criticado, e hoje é a bola da vez. Hoje ele dita o que é para fazer no Brasil, hoje ele manda fechar a empresa, hoje ele manda perseguir, hoje ele manda prender, hoje ele manda fazer o que quer fazer e não é punido por ninguém, pelo Senado, não existe, enfim, até manifestação ele quer prender, quer parar, né? Não quer que tenha É verdade. No Brasil. A questão que a gente vai falar hoje também sobre esse protesto, né, que houve nessa última semana, né, que foi uma situação muito difícil, o povo brasileiro já não aguentava mais ver tudo aquilo. Então o que aconteceu? O pessoal foi para cima mesmo e muita gente que de fato estava infiltrado naquela situação. Sim. A gente tem que falar sobre isso, porque as pessoas disseram assim, não, o povo da direita que fizeram aquela bagunça toda. Não, gente. Teve muita gente infiltrada naquele meio, né? A gente tem que falar isso. E houve essa questão agora de uma CPI, né? Que o Flávio Dino agora está sendo contra.
todo mundo agora está sendo contra, até o próprio presidente da República agora está sendo contra uma CPI para agora averiguar o que de fato foi que aconteceu ali naquela situação. É muito triste, né, Sérgio, tudo isso está acontecendo. Porque, tipo assim, agora estão vindo de encontro com o povo da direita agora para arrebentar com tudo. Infelizmente. Olha, né? referente a esse acontecimento do dia 8, eu particularmente não acho errado o povo ter invadido o Congresso Nacional e ter ocupado ali, sei lá, os arredores onde fica a Suprema Corte. Até porque são prédios públicos. Se é prédio público, é do consenso que aquilo pertence ao povo. Enfim, acho que a depredação não é algo muito legal, mas eu entendo que talvez isso venha a acontecer devido à situação de que o povo estava muito desesperado, de que o povo se via totalmente acuado e sem saber o que fazer. Acredito também que pode ter acontecido infiltrações. Você tinha comentado isso comigo, eu até cheguei a discordar, não sei se você se lembra. Sim, A dizer para você, não, eu acho que não, acho que o povo estava irritado mesmo e quebrou tudo, até que apareceu fotos até de pessoas que eram vinculadas ao presidente Lula, quebrando as coisas lá dentro do Supremo Tribunal Federal, mas isso não vai dar em nada, porque afinal de contas essa pessoa é vinculado ao atual presidente da República. Pessoas do MTST, pessoas vinculadas a essa gente aí que estava infiltrada, já estavam lá dentro. E a prova é tanto que quando o Lula foi questionado sobre se haveria uma CPI, ele arredou, ele deu para trás, ele disse, não precisa haver uma CPI. Alguns acreditam que não precisa haver uma CPI porque o Lula já tomou conhecimento que talvez o Flávio Dino tinha envolvimento com isso aí, porque tomou conhecimento do momento que ia haver a manifestação, a depredação, não sei, e não fez absolutamente nada para que isso pudesse para que isso pudesse ter sido impedido. E aqui vai, de certa forma, uma crítica ao Exército Brasileiro, que se comportou de uma forma aberrante, convencendo as pessoas a entrar dentro dos ônibus, dizendo que não, só entrar aqui que vai ficar de boa, vai ficar tranquilo, e daqui a pouco as pessoas estavam dentro de salões ali, né, presas, enfim, sem poder ir ao banheiro, com criança, com velho, quer dizer, criança, não existe um negócio desse. Que democracia. Tutelar, que é isso? É um absurdo, uma coisa assim, aberrante, uma coisa que, assim, é quase que inacreditável. E vale salientar que essas pessoas, elas não foram assistidas naquilo que se diz respeito a Declaração Universal dos Direitos Humanos, porque elas não tinham direito a comer, não deram comida para as pessoas, não deixaram as pessoas irem ao banheiro, fazerem as suas necessidades conforme é o natural do corpo, enfim, prenderam velhos, aviltaram totalmente o processo dos direitos humanos, mas assim, quando é para pessoas que não são bandidos, trabalhadores podem tranquilamente, pode aviltar o processo, pode deixar essas pessoas em situação de humilhação. O que está acontecendo com o Brasil é uma vergonha muito grande, e até lembra, né, eu não vou equiparar, claro, o sofrimento, dizer, não, está na mesma consequência e na mesma equiparação de um evento que aconteceu aqui na Europa há 70 anos atrás, mas está muito parecido, tá? Tá muito parecido. Sim, tá muito parecido e, por incrível que pareça, caminhando no mesmo rumo. Porque assim como esse evento veio aqui na Europa e tirou dessas pessoas a condição e a liberdade e o direito de exercerem o que queriam exercer e falar o que deveriam pensar, e falar o que pensavam, é o que está acontecendo no Brasil hoje. Só tá faltando a suástica, né? Somente, né? Tá uma coisa horrível, porque eles estão imitando os mesmos processos nazistas. Infelizmente. A gente tem que falar uma coisa aqui bem séria, que tipo assim, muita gente que é de direita e na verdade, ou também é de esquerda, talvez que não tenha tanto conhecimento, cara, mas o PT sempre foi especialista nisso, em promover o caos e depois dizerem que são a solução do caos. Eles sempre foram especialistas nisso, né? Em estar promovendo as situações e tal. Então é coisa que a gente tem que parar para pensar. E a gente tá vendo que o Flávio Dino, não dá nem para... Flávio Dino, ministro da Justiça. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. O Flávio Dino tem vários processos na Justiça. Cara,
um cara totalmente alienado para a questão da esquerda, totalmente socialista, comunista, né? Não, comunista. Fanático. Comunista, completamente. Fanático. E a gente tá vendo que... E a gente não pode descartar essa possibilidade de o Flávio Dino estar envolvido nisso. Por isso que eles não querem CPI. Engraçado, né? Se fosse do outro lado, não, nós queremos, né, CPI e tal. Não, mas eles agora não querem. Porque eles sabem que se for investigar, vai ter gente envolvida, ligadas ao PT. Vai chegar neles, né? Vai chegar neles, perfeitamente. Cara, tem algumas situações que acontecem que eu acho que é só no Brasil, mano. Sim. Porque, por exemplo, quem de fato tá pregando por liberdade... Porque, por exemplo, eu acredito que muita gente ali fez alguns crimes, cometeu alguns crimes ali. Algumas pessoas ali, vamos dizer assim, cometeu. Mas tem muita gente ali sincera. Tem muita gente ali que estava lutando para querer liberdade, lutando ali pelo seu país, vamos dizer assim, pelo Brasil. 80% dos manifestantes. Justamente, lutando pelo Brasil. E eu não acredito que pessoas passaram 60 dias na porta dos quartéis ali e tudo mais, porque não queriam algo melhor para o Brasil. Queriam sim E o melhor passaram para o Brasil. 60 dias porque elas têm direito. Elas E vivem hoje... em um país, podemos dizer assim, hoje pseudamente democrático, né? Porque para mim a democracia Não, no mas Brasil aí acabou. já foi. Acabou. Mas aí onde tá? Aí é onde a gente tem que explicar para algumas pessoas, principalmente a gente que mora fora do país, a gente tem que falar isso aqui, porque algumas pessoas não sabem, mas tipo, uma pessoa como Susana Richthofen. Susana Richthofen foi uma moça que, para quem não sabe, ela cometeu um homicídio terrível. Ela, juntamente com seu namorado, foi lá e matou os seus pais por questão de herança, por questão de dinheiro e tal, e violentou os seus pais, batendo neles, não deram chance deles jamais, nem sequer de se defender. Sim. Brutalmente mataram eles. E hoje a menina, na verdade, está colocada em regime semiaberto. E está livre, vamos dizer Responde assim. um processo em liberdade. Responde um processo em liberdade. Faz até faculdade. E agora está exercendo faculdade, porque isso para a lei, né? Vamos dizer assim, a lei do Brasil, ela é um ponto positivo para aquele criminoso, porque agora nós podemos ressocializá-lo, né? Que linda, tá fazendo. Ela só estourou a cara da mãe dela, tá fazendo faculdade, ela agora progrediu tá podendo... na vida. Não, e o que é mais triste de tudo isso é ter direito à saidinha, né? Dia das mães, ela saía. Dia dos pais também. Dia dos pais, isso. Justamente, as saidinhas. Final de ano. Maravilha. Justamente. Então, tipo assim... Natal para se encontrar com que família, né? Se a gente vai explicar uma coisa como essa para alguém de fora, vai dizer, não, moço, mas isso não é possível. Aí a gente vai falar, por exemplo, de um ex-goleiro, né? Do Flamengo, né? De um time, né? E era um bom goleiro, hein? Era um bom goleiro, cotado para a seleção brasileira. Isso. Era uma pessoa que, na verdade, estava, vamos dizer assim, colocada aí nos jornais aí como dos melhores do Brasil e tal. E ele foi lá e simplesmente com alguns amigos violentou a sua ex-namorada, que é mãe de um dos seus filhos e tal, matou ela e tudo. E hoje, na verdade, tá como em regime semiaberto. E queria matar a criança na época. E tipo assim, veja a situação que a gente está sendo colocado. E pessoas como essas que estavam lutando por liberdade, por pátria, por família, lutando, né, por isso, por esses princípios, vamos dizer assim. Sim. Porque ninguém é perfeito. Sim, claro. Ninguém é perfeito. Mas o povo brasileiro, 80% do povo brasileiro, são um pessoal honesto. São pessoas de bem. Sim. Então, tipo assim, não adianta hoje as pessoas querem dizer assim, não, o povo brasileiro é tudo à la vontade, vocês podem fazer o que bem entender. Não, não é assim. O povo brasileiro é um povo que se aproxima das questões de Deus, gosta simplesmente do cristianismo, gosta das ideias do cristianismo, porque por mais que a pessoa não seja devota ou vai na igreja, porque a maioria das pessoas vai na igreja hoje em dia. Sim. Ou é católico, ou é protestante, pelo menos no Brasil, 70% das pessoas. Justamente, vai à igreja. Então, se a gente for observar direitinho, a maioria do povo brasileiro quer o bem, quer que o aborto, na verdade, não seja sancionado, Sim. quer que, de fato, as pessoas tenham liberdade, não só liberdade como indivíduos, mas liberdade no contexto geral, para todos os âmbitos. Os aspectos da vida, né? Então, cara, o que nós estamos vendo hoje em dia? As coisas que, na verdade, a gente achava que era anormal, tipo assim,
alguém sair da cadeia, tipo, com um crime desse e tal. E hoje em dia, as pessoas que lutam por liberdade, pela pátria e pela família, gente, é sério mesmo, as pessoas estão sendo colocadas, porque foi o Gilmar Mendes, não foi? Que tirou 85 presos, aproximadamente, de lá de dentro da colônia, né, Isso. concedeu liberdade, né, para 85 presos, para liberar espaço para colocar essas pessoas que estavam protestando. 513 cidadãos de bem. Então, tipo assim, cara, aonde Velhas, é que nós estamos? Senhoras de senhora de idade, idade. cara. Senhoras de idade, a turma chamando essas pessoas de terrorista. Terrorista. Não. Não teve ninguém morto lá, mas Cara, tem que chamar o pessoal de terrorista. chamando as pessoas por esse nome. Terrorista, as pessoas não sabem o que é isso, pô. Sim. As pessoas não sabem o que é isso, as pessoas nunca viveram isso. Sim. A gente sabe que a gente vive aqui em um país que as pessoas são medrosas quanto a isso. As pessoas têm Sim, medo claro, de terrorismo. claro, claro. Porque sabe que se um estrangeiro pode vir aqui, pode detonar tudo, pode explodir Ainda tudo. mais devido à grande imigração islâmica que tem aqui. Com né? certeza. Então, tipo assim, a gente fica com medo. Não tipo, querendo dizer que os islâmicos são terroristas, Não tá? é uma todos, pequena não é minoria todos. islâmica, mas uma pequena minoria que faz uma grande diferença, né? Então, tipo assim, aonde a gente tá indo, cara? Pra onde a gente tá indo? Quer dizer que pessoas de bem, que lutam por liberdade, que lutam pela pátria, porque muita gente lá, ó, cantava hino nacional, hino da bandeira, hino, cara, tava cantando hino do São Brasil. pessoas que querem um país melhor, né? E a turma dizendo que essas pessoas são criminosas. Criminosas. Cara, e os criminosos soltos. Aonde é que, de fato, aonde a gente tá? Será que a gente tá no 2022 mesmo? 2023, perdão? Tipo assim, onde é que a gente tá, cara? Pra onde a gente que vai agora? Cara, é muito triste isso, né? Nós temos um governo totalmente comprometido com o crime. Eu falo isso sem nenhum medo. Eu não só falo, eu ratifico, eu afirmo e reafirmo. O governo brasileiro é um governo comprometido com o crime e inimigo do cidadão de bem brasileiro. Você Muito quer triste prova isso. maior do que isso? A prova maior é que o chefe de Estado desse governo é um cidadão que já foi julgado, já foi condenado de forma majoritária em 3 instâncias da justiça brasileira. Os seus ministros, somando todos os processos, chegam a mais de 1.800 processos, ou seja, de pessoas envolvidas com a corrupção. O crime hoje está no poder no Brasil. E o crime no Brasil, mais do que nunca, vem compensando. A prova disso é que, como meu amigo acabou de falar, a Suzana von Richthofen, que cometeu um assassinato triplicamente qualificado, que é um assassinato onde é por motivo torpe, um assassinato que não dá chance de defesa e que também usa de muita violência, né? É o assassinato que ela cometeu diretamente envolvida, ou seja, qual foi o crime dela? Só foi pedir que o namorado e o cunhado com um taco de beisebol esmagasse a cabeça do pai e da mãe dela, o crânio. Meu Deus. O crânio que o caixão teve que ficar fechado, não podia nem abrir o caixão. No segundo ou foi no terceiro, não me lembro, eu acho que uma semana depois que já tinha sido sepultado os seus pais, a Suzana von Richthofen estava na piscina dando um churrasco. O motivo eu não sei porquê, né? Eu acho que a herança, ela imaginava que ia ficar com ela, né? Não ficou, né? Terminou não ficando. O goleiro Bruno é um desalmado, um ser humano maldito, inescrupuloso, nojento, baixo, imundo. Tem animais no mundo que fazem um sentimento de bondade maior do que esse homem, que era só ir até o juiz e teria até 30% do seu salário para pagar uma pensão, o que para ele não ia dar em nada. Isso, o que para acho ele que não nem ia, chegava isso. o que seria, sei lá, 20 mil, 30 mil, 40 mil reais se ele desse àquela mulher, mediante ao salário tão alto que ele ganhava e a sua carreira tão promissora que podia avançar até para que ele pudesse, sei lá, defender um time da Europa e aí prosperar mais ainda e ter o seu nome mais elevado no cenário brasileira, futebolístico. Ele preferiu assassinar cruelmente uma mulher, que não sei se ela era interesseira ou não quero aqui julgá-la, Deus conhece o coração dela, eu não conheço, mas nada disso justifica, e o que mais doeu no meu coração em uma das reportagens é quando fala que o macarrão lá,
o cara que era amigo dele, amigo entre aspas, porque quem tem um amigo desse não precisa nem de ter inimigo, pegou os restos mortais dela e deu para os cachorros comerem. Ou seja, ele fez uma violência enorme e deu a carne da mãe dos filhos do filho dele para os cachorros comer. E ainda queria matar a criança, intentou matar a criança. Terminou não conseguindo, graças a Deus. E o que acontece? Pessoas como essa recebem uma nova chance, né? E agora, são postas em liberdade. Agora e o povo brasileiro que não cometeu crime nenhum, porque 70% a 80% daquelas pessoas que estavam naquele ato, que eu particularmente apoio, porque se você vive numa democracia, você tem poder de expressão e tem poder de fazer como é o nome técnico que se dá sobre isso? Uma manifestação. Então, o que acontece? Pessoas como essas, que não cometeram crime nenhum, em sua grande maioria, não tinham cometido. Tem pessoas que nem depredou nada. Estão ali, presos dentro de um canto que parece um campo de concentração. Não, e muitos deles vão pegar cadeia de 15 anos. E outros não. E agora muitos estão sendo liberados, agora depois da triagem da Polícia Federal, e agora sendo liberados com tornozeleira. Isso. Não, porque esse Estado brasileiro, chefiado por esses criminosos que estão no poder, eles querem fazer isso. É a ordem invertida da coisa, certo? Eles querem criminalizar o povo brasileiro, né? Mas Sérgio, mas se você observar direitinho, a gente tava falando sobre essa questão do Bruno, e a gente tava vendo assim que foi sancionado essa semana, foi muito importante ter falado sobre isso, e que agora os criminosos vão ter direito a um salário mínimo agora. Agora, tipo assim, foi sancionada pelo presidente, né? Você, pelo que presidente. Na verdade fez o L, né? Você que, na verdade, apostou no L. Pela alma mais honesta desse país, justamente. Né? Então, todas aquelas famílias de presidiário que tem, na verdade, um de menor na família e tal, não sei o quê, dependentes, vamos dizer assim, vai ter direito, sim, a receber um salário mínimo por mês. E a família da vítima, que na verdade sofreu aquele problema todo, simplesmente vai ficar com prejuízo, vai ficar com a perca do parente, vai ficar com prejuízo do carro, com prejuízo da moto, e não vai ser ressarcido em absolutamente nada. Já o bandido que fez essa tragédia toda, que a gente tá acabando de falar, sim, eu não duvido nada, vai estar recebendo sim um auxílio por questão de uma ideia de um bandido que foi fazer o que não presta na rua. Gente, isso é muito triste. Aí eu fico pensando, aonde é que a gente vai parar? Onde pessoas de bem, na verdade, não têm direito, né? Quase nada. Sim. Né? E porque, por exemplo, o Bolsa Família não é nada desse valor, né? Que vai ser o Auxílio Brasil, né? Sim. Não vai ser nem os 600, não vai dar nem os 600. Não vai dar nem os 600 reais, não vai dar. E inclusive agora, ele tá querendo propor para que as pessoas venham até devolver. Então, tipo assim, já os bandidos... A piada já vem pronta nesse país, terrível. Não. E agora, o bandido, vamos dizer assim, que fez a tragédia toda, agora sua família vai receber, né? Pelo menos, vamos dizer assim, um salário mínimo por mês. Você que é pobre, que votou no Lula, achando porque o Lula... Ele saiu lá do Nordeste, ele passou fome, ele teve uma vida difícil lá no distrito de Caetés, lá em Garanhuns. Eu acho que é a Agreste do Brasil, Agreste de Pernambuco. Sertão, né? Sertão de Pernambuco. Uhum. Você que votou no Lula pensando que ele vai ter muita sensibilidade, porque a maioria das pessoas que não tem essa mente voltada sobre o cenário político, não entendem o processo político, não entendem nada sobre tipo ciências políticas ou sobre economia, não tenta nem pelo menos estudar essas duas ciências aí para tentar definir qual será o seu candidato ou qual será o candidato menos ruim, e vota pela emoção. Não, eu vou votar no Lula porque o Lula ele gosta dos pobres, embora ele tenha uma fortuna de mais de 7 milhões de reais e viva andando de jato para cima e para baixo. Eu vou votar no Lula porque o Lula pensa nos pobres. Não, amigo, o Lula não está preocupado com os pobres. O compromisso com o Lula é com os bandidos. É com os bandidos. O compromisso com Lula é com assaltante, é com criminoso, é com estuprador. O compromisso de Lula
é com todo aquele que é um transgressor das leis brasileiras. É por isso que ele sempre vai aí ter esse negócio de ter um auxílio de até um salário mínimo para famílias de bandido que ganham até R$ 1.700, quer dizer, a família ganha R$ 1.700, né? Até R$ 1.700. O teto salarial. O teto, até R$ 1.700. Ainda vai ganhar mais R$ 1.300, né? Que é o salário mínimo no Brasil. Tá 1.200 e alguma É coisa. 1.200 e alguma coisa. Enfim, né? Ele vai compensar esse bandido, né? Que, sei lá, atirou na cabeça do cidadão de bem, matou o jovenzinho que estava indo para a escola, não sei, acontece crimes como esse todo dia no Brasil. É isso que vai acontecer, entendeu? E cada dia mais, leis de desencarceramento, leis com leniências em relação à aplicação contra criminosos de alta periculosidade. Então você que votou, você que é de uma renda não muito alta, que não tem ainda um privilégio no que se diz respeito social e econômico na sociedade, ou que ascendeu economicamente e vive naquilo que é chamado de pobre, né, que é a classe A, classe D, etc., e votou no Lula achando que o Lula ia melhorar a sua vida. Não, ele não está comprometido com você. Não é com você que ele está comprometido, ele está comprometido com todos os criminosos do Brasil, com o crime organizado. Não só o crime organizado, não só o crime no Brasil, no quesito daqueles que cometem crime internamente nesse país, mas com o crime organizado e até instituições criminosas fora do próprio Brasil. Não é à toa que a gente está falando sobre essa questão do compromisso, né, que a esquerda tem, né, com os bandidos. Sim. Que quando foi no dia 1º de janeiro, uma das coisas que Lula colocou logo em questão foi o quê? Foi de fato colocar todas aquelas pessoas que têm, né, o seu registro de armas. Né? O posse de arma de fogo, né? Porte e posse, né? Tem porte e posse, Isso. tem duas coisas distintas e tal. Todas elas agora pudesse ter o regime mais, vamos dizer assim, que colocou mais leis, pesadas para que as pessoas não pudessem mais ter acesso às armas. E o planejamento dele é isso, é extinguir então, que o cidadão de bem tenha armas para se defender. Por quê? Porque ele acredita que só quem pode... Porque assim, eu não vi Lula, isso aqui é muito importante ter que falar isso aqui, eu não vi Lula hora nenhuma ter que dizer assim, olha, o nosso compromisso é com a segurança pública do nosso país. Sérgio, você não viu hora nenhuma Lula falando sobre isso. Sabe por quê? Porque desde o tempo que Lula foi presidente em 2002 a 2010, pode ver o índice de crime como foi no nosso país. Mais de 60 mil pessoas morrendo todos os anos. Isso. Isto é mais do que uma guerra. Sim. Isso é mais do que uma guerra. Então, Lula, de fato, ele não tem compromisso com segurança pública. Lula quer ver o caos, a situação acontecendo daquela maneira, para dizer assim, não, nós vamos resolver. Sim. Nós vamos fazer. Lula não quer que a população, de fato, de bem, vamos dizer assim, de bem, pessoas que, na verdade, pagam seus impostos, pessoas que trabalham, porque, na verdade, só quem está reclamando de tudo isso aí, do antigo governo e tal, que o governo era isso, que o governo era aquilo, é só pessoas que, na verdade, não produzem absolutamente nada. Pessoas que, na verdade, produziam no campo, pessoas de bem que, de fato, queriam melhor para sua família, queria defender a sua família. De fato, hoje em dia se vê numa situação que o atual presidente acha que todo mundo que pensa contrário a ele é bandido. Sim. E ele que desviou 4 trilhões do povo brasileiro. Ele não, como diz a história. Então, cara, a gente tá vivendo essa situação. É muito triste, porque, na verdade, o povo que, de fato, trabalha, o povo de bem, vamos dizer que trabalha, hoje em dia é todo mundo rotulado como bandido. Sabe o que é mais triste? É que aqui no Brasil, visto de fora, naquilo que nós estamos gravando, mediante a esse novo governo é tão difícil chamar esse cara de presidente, porque ele é um bandido, né? Do novo presilixo, Lula. Tem que ter cuidado, porque senão você sabe. É verdade. Não tem, pessoal, não tem uma notícia boa para dar para vocês. Tudo que nós viemos comentar hoje, desculpa a gente falar isso aí, é uma bomba atrás da outra, é uma destruição pior do que a outra. Não, tipo assim, é aumento da criminalidade, é facilitação para a criminalidade, é desastre no quesito da economia. Não tem uma notícia boa que nós, até o presente momento,
temos assim para dar ao povo brasileiro, para comentar com o povo brasileiro, infelizmente. A única coisa que foi feito, que na verdade eu não posso confirmar essa informação, mas que eu ouvi falar sobre isso, foi a questão do piso salarial dos professores. Mas que na verdade isso ainda ia ser sancionado. Mas se de fato o próprio salário mínimo, que na verdade está sendo contestado, que não pode, não vai aumentar. Ele aumentou aí o piso salarial dos professores para tipo assim... Não, mas aí onde tá? Ganhar popularidade da classe, principalmente essa classe... essa classe de professores, assim, essa parte, né? Que e quando o Bolsonaro foi aumentar o salário dos enfermeiros... Não pode. Não pode, todo mundo contestou. Mas o que chegando aqui a nossa diretora... Olha aí. Diretora The Best of the World, melhor do mundo, pessoal. Aí, pessoal. Melhor do mundo. Deus abençoe. Obrigado, meu amor. Obrigado, tiozinha. Obrigado. Tiozinha fez um chá de camomila pra gente se acalmar, viu, Sérgio? É verdade. Tem que se acalmar. A diretora do nosso programa, a esposa do nosso amigo. No friozinho desse que tá, menos 4 graus lá fora. Menos 4 graus aqui na Europa, pessoal. E a gente tá vivendo aqui, ó, tomando um chazinho de camomila. E a gente tá aqui compartilhando com vocês, assim, como brasileiros, que a gente fica indignado e usando esse espaço que nos é conferido por esse país onde nós estamos morando e que o parlamento aqui defende a liberdade de expressão no sentido pleno até o presente momento. Não sei até quando isso vai durar, né, Sócrates? Mas, enfim, a gente espera que dure. Né? A Constituição aqui tem mais de 200 anos, enfim... ela é mais sólida, é uma democracia mais sólida, embora eu tenha algumas críticas também ao regime democrático, porque como qualquer outro regime, o regime democrático também tem falhas, sim, claro. Mas é o menos ruim em relação a outros regimes. Claro. Porém, pessoal, a gente aqui usa esse programa como brasileiro para poder falar aquilo que vocês têm vontade de falar, e infelizmente não pode, Sócio. Hoje em dia não está podendo falar. Não pode, o pessoal não pode. Nós estávamos falando sobre essa questão de salário. Sim. Né? Isso é muito, muito interessante ter que falar isso aqui. Eu quero falar agora para os meus amigos conterrâneos, pernambucanos. Nós que somos de Pernambuco, isso, né, Sérgio? A gente isso. que é lá o sotaque de Recife. não nega. A gente não pode negar nunca as nossas origens. E a gente, de fato, tem uma notícia maravilhosa para você aí de Pernambuco. Cara, nós estávamos falando isso aqui nos bastidores aqui sobre uma questão de uma situação muito triste para o povo de Pernambuco. A gente tem acompanhado, a gente tem visto as notícias, tá? Sim. As notícias hoje em dia, para chegar do outro lado do mundo, só basta somente de um clique. É um clique. Rapidinho. É um clique, elas chegam. E a gente tem visto a Raquel Lira, né? Que agora é uma viúva e tal, e perdeu seu marido e tal, foi aquela comoção toda. Eu não sei não, viu, Sérgio? Eu acho que talvez ela pode ter sido eleita por conta disso, viu? Isso aí eu acho que isso mexeu com o povo pernambucano. Isso, um povo muito emotivo no quesito de compaixão, etc. Choraram a morte do seu marido. A gente fala isso aqui com todo respeito pela morte do... Choraram, sim, a morte do seu falecido marido e tal. A gente sente muito por isso. Mas o que a governadora Raquel Lira fez não foi muito viável. Tá bem? O Brasil está passando por uma situação tão triste, tão lamentável. E a turma tá querendo aumentar o próprio salário. Então, agora você aí, meu amigo pernambucano, se prepare. Você que pensou que ia comer picanha, você vai comer picanha de ovo. Porque não vai ter picanha pra você, tá bom? Eu vou lhe falar logo isso. Você não vai comer picanha porque a nossa governadora Raquel Lira fez agora essa ideia espetacular, com alguns dias somente no governo. Não deu nem um mês. Sancionou uma lei lá e agora vai ter aumento de salário para a Assembleia Legislativa de Pernambuco. Eita! Coisa boa! 126% para a governadora, que agora ela que vai comer picanha. Você não, amigão. Secretários... Você é sardinha e passarinho. Secretários... Ó, a gente tá rindo aqui, meu negócio é sério, ó. Secretários, todos aqueles... A vice dela. Vice-secretários... Todas as pessoas que trabalham ali vai ter um reajuste. O reajuste também dos deputados. E deputados também, estaduais, porque meus amigos. Os deputados iam ficar do lado de fora, jamais. Eu não tenho uma lista aqui de todos, tá bem? Eu não tenho uma lista de todos os deputados, mas foi muito deputado que aprovou isso. Né? Agora, com o novo pleito, agora aí na Assembleia Legislativa de Pernambuco, aprovaram
agora um aumento significativo, não só isso, de auxílio moradia. Ó, que não dá, o salário dele não dá não pra comprar uma casa não. Nossa, agora de auxílio pra tudo quanto é lado, auxílio disso, auxílio daquilo. É. Gente, só de auxílio passaram de mais de 20 mil reais. Eu fiquei, gente do céu, o povo pernambucano vai amar Palmas. ouvir uma notícia como essa. Gente de Pernambuco, ô meus amores. Já vai fazendo aí, ó, já vai fazendo hora extra, porque a governadora precisa receber o salário dela Oh, meu reajustado Deus em mais de do céu. 126%, né? Pelo amor de Gente, Deus, cara. Gente, Trabalha mais, tá? eu sinto muito pelo meu Pernambuco. Eu sinto muito pelo meu Pernambuco. Mas, gente, não tem como, cara. Quando a gente falava aqui, a gente falava, olha, gente, cuidado, vê direitinho quem vocês vão votar e tal, pra ver quem vocês vão colocar lá. Porque a gente sabia que as coisas como tava indo e tal, não ia, né, surtir efeito positivo, né? E agora, eu quero dar uma notícia pra vocês que juntando todos esses gastos aí que a excelentíssima, né, vamos dizer, governadora de Pernambuco fez, vai custar mais de 2.200.000 reais. Maravilha. Muito bom, isso é maravilhoso pro povo pernambucano. E na verdade eu acho assim, Sérgio, eu acho que a farra com dinheiro público é muito bom. Porque não é nosso, vamos dizer assim. Então, vamos dizer assim, não é nosso, então a gente faz o que a gente bem entender, a gente gasta, a gente compra carro, a gente faz isso, a gente investe aqui, a gente investe ali, e ela quer nem saber do povo mesmo. Eu fico incrível como é que não tem vergonha de fazer um negócio desse, né? Ah, não, gente. Mediante pelo ao amor de cenário que o Brasil já está passando, que é um cenário assim no quesito econômico, é um cenário desastroso, é um cenário assustador, é um cenário que a maioria dos investidores já estão aí morrendo de medo e querendo pegar suas coisinhas e partir para fora, que os empresários já estão pensando duas vezes no que é que eles têm que fazer. Como político não produz nada, Ah, não, mas... político não produz nada, político não faz a economia crescer, político não faz o cenário da economia se desenvolver. A única coisa que político pode fazer para que a economia venha a ter um boom e possa se alavancar é não fazer nada, é ficar na dele, né? E deixar os empresários criarem os empregos, os investidores fazerem os seus investimentos e no máximo o que ele pode fazer é não atrapalhar. Se um político não atrapalhar, já está fazendo demais, né? Mas no Brasil só não basta não atrapalhar. Além de atrapalhar no quesito de meter um monte de regulamentação na parte financeira, na parte do setor privado, dificultando a vida do empresariado, eles ainda aumentam o próprio salário, que vai custar o trabalho do povo brasileiro. Que vai custar o trabalho do povo brasileiro. Já não basta o que eles possuem de privilégios, porque eles possuem muito privilégio. Sim, Auxílio paletó, sim. auxílio moradia, muito deles possuem motorista próprio, né? Enfim, é um monte de privilégio. Não satisfeito com os privilégios, eles ainda querem aumentar o próprio salário. A classe política brasileira, salvo algumas exceções, tá? Eu vou falar isso aqui, que esse programa é para falar mesmo, é por isso que a gente fez esse programa aqui, que o intento é falar aquilo que a gente pensa e que o povo brasileiro pensa e hoje não está podendo mais falar. A classe política brasileira, salvo algumas exceções, é totalmente desprezível na sua malandragem. É totalmente desprezível nas suas ações. É irresponsável, é canalha, é insensível, é desumana, não pensa de forma nenhuma no povo brasileiro, não pensa que se aumentar os seus próprios salários, isso vai sair das costas do trabalhador a partir do aumento de impostos, que ele vai ter, é claro, a sua vida garantida e aquele pobre coitado vai ficar ali naquela situação que difícil vai sair. Então é uma situação assim absurda, é uma vergonha o que a governadora de Pernambuco está fazendo. Fica aqui o protesto desse programa O Brasil Visto de Fora, na minha pessoa, particularmente eu falo, responsabilizando toda a minha pessoa por aquilo que eu estou dizendo. É uma vergonha o que você está fazendo, uma falta de respeito, uma falta de sensibilidade. E ela disse que ia cuidar de gente.
Eu vou cuidar de gente. Cuidar de você e da sua família, que é o que você vai cuidar. vou Cuidar cuidar de gente, de você, do seu pai, da sua mãe, do seu filho. É isso que você vai cuidar com esse dinheiro maravilhoso de aumento de 126%. Pessoal, se a gente fala isso aqui para qualquer morador desse país onde nós aqui residimos, Absurdo. pela ajuda divina, com a compaixão de Deus, a pessoa fica escandalizado. Você está entendendo como é que é? As pessoas já são aqui, tipo assim, meio bravas com a carga de impostos que tem daqui, que é uma das maiores da Europa, né? Sim, claro. Mas que queira que não, eu acho errado essa carga de impostos, mas o pessoal tem muito retorno no quesito de ter uma segurança pública de primeira, né? Tem estradas aí que parece tapete quando a gente vai viajar pelos interiores daqui, né? Sim. Tem infraestrutura que as cidades do interior têm a mesma infraestrutura que essa capital aqui. Qualquer um. Tipo assim, você vai contar pro pessoal que no nosso país os políticos aumentam o salário de forma exacerbada, eles ficam escandalizados, eles ficam assim, sem acreditar, porque é algo surreal para eles. Isso não existe aqui, entendeu? Como não deveria existir no Brasil, como não deveria existir em lugar nenhum do mundo. Até quando isso vai acontecer? Isso é um absurdo, entendeu? Agora cabe ao povo brasileiro, entendeu? Ficar atento. É claro que existe também uma forma de pressão por parte do próprio povo brasileiro que pode fazer um processo de impeachment contra ela, a população pernambucana, pressionar os deputados estaduais para que façam um processo de impeachment dela, que é o que ela merece, a verdade é essa, tá? Se ela aumentou esse salário em 126%, o que merece é um impeachment, não tem que ficar ali, entendeu? O povo tem que reagir dessa maneira, tipo ação e reação. Se o povo for, que infelizmente não sei se vai ser, se o povo for de forma mútua, reagindo, pressionando, ou isso não é aprovado, ou a pessoa é retirada ali por um impeachment, e se essas duas ações não acontecerem, não esqueçam, pessoal, não tenham memória curta, pelo amor de Deus, na próxima eleição, tira o emprego dela para ela não ganhar os 126% a mais que ela está pretendendo ganhar. A gente tá falando sobre tudo isso porque, assim, o Sérgio falou uma coisa bem interessante, que o Estado, ele não gera riqueza. Ele não gera riqueza, o Estado não gera. Pode administrar riqueza, isso é verdade, Sim, administra riqueza. ele é campeão em fazer isso. Né? Administrar riqueza, mas gerar riqueza não. Então, quem gera riqueza é o setor privado, que é os empresários, o empreendedor e tal. Aquele homem que, na verdade, emprega outras pessoas e tal. Mas, Sérgio, se você analisar direitinho, hoje o presidente do nosso país, ele não pensa dessa maneira. Ele é o Ele inimigo, não pensa. Ele é o inimigo do empresariado. Eu vi uma declaração hoje do presidente, né? Meu Deus, presidente Lula, falando sobre que os empresários só estão ricos porque os trabalhadores trabalham para ele, porque empresário não trabalha coisa nenhuma, cara. E ele trabalhava de quê? Agora eu fico imaginando como é que pode, eu fico imaginando a cabeça dos empresários olhando para um indivíduo como esse. Tem que ouvir um ladrão dizer que você não trabalha. Não, aí eu fico imaginando, aonde é que existe segurança? Não. Chega a ser cômico você ouvir um ladrão dizer que você não trabalha. Não, isso é embaçado. Porque, tipo assim, tem muita gente empreendedora no Brasil. Verdade. Né? E a gente fica imaginando, poxa, mano, quer dizer que os empresários, na verdade, não trabalham. Então, quem trabalha, quem que é? É ele, de fato, o presidente que desviou, né, trilhões de reais. E isso, ele trabalhava cara... lá na cadeia, lá em Curitiba. Nossa, gente. O trabalho dele era ficar falando na Haddad como ser presidente da República. Isso é lamentável. Isso é muito triste. Falta de respeito. Porque, tipo assim, porque eu acredito que a turma do empresariado, tem gente que, na verdade, não dorme de noite. Tem muita gente que passam horas e horas na frente do computador, falando em telefone, reuniões, conversando o tempo todo, vendo estratégias. Porque, na verdade, ele precisa estar ativo no mercado para ter o sustento para sua casa, para sua família, né? Então, um indivíduo como esse, abrir a boca, eu digo, uma pessoa como essa não tem dignidade para abrir a boca e falar, nunca fui empresário de nada, Lula Ele nunca foi empresário. Ele ganhava dinheiro com aquele Instituto Lula nas palestras dele. Sempre foi assim. Que dos próprios empresários que ia lá e pagava R$200 mil para ele dar palestra. Pra lá na frente ele dizer que os empresários não trabalham. Toma aí, bando de empresário trouxa. É isso que vocês merecem mesmo. Isso, de fato. Ouviu o ladrão dizer que vocês não trabalham. A gente tá vendo isso acontecer, cara. Isso é a coisa mais horrorosa que existe. O ex-presidente, né? Agora, né? Meu Deus,
Ninguém sabe. O ex-preso, presidente. O ex-preso presidente, justamente. Lula falando que os empresários são ricos porque os trabalhadores trabalham para eles. Gente, eu vejo que esse tipo de pessoa, ele não sabe o que de fato é empreendedorismo. Ele não sabe, ele não faz. Porque empreender é isso também. De fato, alguém pode te pagar por uma diferença de quê? De tempo. Você me dá o seu tempo e eu te pago honorários. Então, isso de fato é empreender, é fazer, é construir, é fazer. Mano, a partir do momento que o cara diz que essas pessoas não trabalham, cara, é ser muito insano. Ô, Lula, tem que agora passar óleo de peroba na cara, hein, cara? Porque você tá demais, em cara de pau totalmente. E a gente tá vendo agora o setor privado, que são os empresários, demitindo em massa. Em massa. Cara, tá assustador o negócio. A Amazon assustador. já notificou, já afirmou que mais de 18 mil funcionários vai demitir no Brasil. 18 mil é muita coisa. Outra, que é a Metaverso, né? Que A Metaverso, 11 que mil. é do Facebook. 11 mil. 11 mil pessoas. 11 mil. Tá vendo, Lula? Esse pessoal não trabalha. Não, e eu fico incrível. Teve em alguns lugares frigorífico, outros lugares que você vê Teve 800, um frigorífico lá que é 800 pessoas. foram demitidas de uma vez só, né? É. Justamente. Aí você vai vendo a Toyota demitindo em isso, massa. Isso, a Toyota. Lá no ABC Paulista, um monte de fabricante de carro começou a demitir em massa, assim. A gente não vê crescimento da carteira de trabalho ser notificada mais. Porque antes era assim, todo mês, né? Era assim, não, tantas e tantas pessoas foram agora admitidas no mercado de trabalho. Tantas Sim. e tantas pessoas foram admitidas esse ano. Aí foi um tanto que a gente estava vendo que só caiu para 9, não sei quantos milhões de brasileiros, né? Que na verdade O estava sem governo emprego. Dilma com o governo Temer, e através das decisões do governo Lula, deram ao governo do Jair Bolsonaro 14 milhões de desempregados. O governo do Jair Bolsonaro termina entregando o Brasil com 9 milhões, ou seja, gerou mais de 3 milhões de postos de trabalho, estava ali se recuperando economicamente, mesmo mediante a uma guerra da Ucrânia aqui Dilma, e a chamada pandemia. A Né? Dilma sem guerra, ela mesmo criou a guerra. Ela ela era a própria guerra. Só pegando um gancho na tua fala do que Lula estava dizendo dos empresários, assim, esse tipo de cultura que impera no Brasil, sabe, pessoal? Uma cultura marxista, de luta de classe, aonde ensina que tem que ter a luta do proletariado, que é dono de todo, segundo o Marx, de todos os de todos os meios de produção, contra o malvadão, que é, nesse caso, o patrão, que é chamado pelo Marx de burguês. Essa mentalidade, sabe, de que o patrão é malvado, de que o patrão não faz nada, de que o patrão está explorando os trabalhadores, de que quem é empresário no Brasil ninguém vê como uma visão positiva de alguém que está gerando riqueza, né? De alguém que está, de certa forma, empregando muitas pessoas, de alguém que está levando comida para a mesa de muitos trabalhadores e que está fazendo com que essas pessoas ascendam socialmente, porque com o salário que essas pessoas recebem, eles vão fazendo as suas economias, eles vão estudando, né? De repente eles vão, sei lá, compram um carro, uma casa, já melhora a vida. Eles não veem dessa forma. Eles tentam demonizar pessoas que geram emprego no Brasil. É por isso que o Brasil ocupa um dos piores lugares no quesito de liberdade econômica, no quesito de abrir empresa. É por isso que a economia do Brasil vem despencando a cada momento que nós estamos observando. E as pessoas ficam dizendo, não, mas o Brasil sempre fica entre a 7ª, a 9ª economia do mundo. Também tem 215 milhões de pessoas, uma massa de trabalho imensa, um monte de gente desse trabalhando. Como é que não vai crescer? E poderia crescer muito mais se tivesse uma visão liberal na economia, se tivesse uma visão de baixa regulamentação em cima das questões de trabalho, se tivesse uma regulamentação baixa no quesito de empreendedorismo, pessoal. Então, é uma afronta. O Lula, que nunca gerou riqueza, o Lula, que nunca abriu uma empresa para fazer absolutamente nada, que sempre foi uma pessoa, né, Sóstenes, que viveu de greve no ABC Paulista, que a vida dele era essa, sempre entendeu? Foi, né? Foi um péssimo funcionário no quesito lá, daquelas greves que tinha em 89 lá, que tinha no ABC Paulista. Depois começou a ingressar a carreira dele. Sindicalista e ingressar a carreira dele só na parte política, que aí é um dinheiro muito fácil.
fácil, você não gera emprego, não gera nada, só recebe esse dinheiro todo mês. Tem muita gente que hoje tá pensando assim, não, é porque o Lula e tal vai lutar e tal pela parte dos trabalhadores e tal. Vou falar uma coisa pra vocês. Vocês sabiam que aquele imposto, aquele valor sindical, né, vai voltar, tá? Vai voltar. E isso vai porque voltar, é pelos trabalhadores. porque você vai dar um dia do mês de seu trabalho, você vai ter que entregar para um sindicato que não batalha por você, que não faz nada por você, só consome o teu dinheiro. Fora, né, de outras coisas também. E que tá todo mundo rico. Os donos E de a sindicato em São Paulo é tudo rico. E tem muita... Pronto, e outra coisa também. Muita gente que está sendo demitida agora, tem muita gente que está dizendo assim, olha, estamos no conforto, estamos tranquilo e tal, e beleza. Vai receber indenização, Sim. vai receber talvez até o seguro-desemprego e Sim. tal, durante 3 meses, outros 4 meses, 5, até 6 meses eu acho que pode receber, né? Sim. Agora eu fico imaginando, como é que depois vai ser essa situação? Como é que vai parar o povo brasileiro? Porque alguns dizem que 6 meses é Argentina, 1 ano e meio Venezuela. E a gente tá falando isso aqui, gente, isso não deu certo, o modelo econômico da esquerda não deu certo em nenhum lugar do mundo. Não é eu que estou falando, não é o Sérgio que está falando aqui, Não é a galera da gente, direita, não é os não é a liberais, gente que tá não é os falando conservadores, isso. é a realidade. Gente, isso são pessoas que já estudaram, pessoas já renomadas. O modelo deles não dá certo. Eles pegam simplesmente o deserto do Saara na mão, simplesmente com tanta areia daquela, em 1 ano eles faz com que o deserto do Saara não tenha mais areia, não tenha mais nada. É verdade. Porque é isso que eles são capazes de fazer. Eles, na verdade, têm a capacidade de destruir até coisas que, na verdade, a gente jamais imaginava que ia ser destruída. Verdade. Então, tipo assim, não acha que a Venezuela era assim, desse jeito? A Argentina. Não acha que esses países que, na verdade, estão vivendo essa situação eram desse jeito, não eram dessa A maneira. Argentina já foi responsável por 36% do PIB de toda a América Latina. Então não adianta vocês virem querer dizer assim, não, mas a gente vai torcer pelo governo Lula para que dê certo. Eu não vou torcer pelo cachaceiro não, cara, porque o camarada é pinguço, o camarada não tem compromisso e responsabilidade com o povo brasileiro. Porque se de fato vocês achavam que o Bolsonaro ela era meio tosco, era não sei o que, isso e aquilo e tal, mas Bolsonaro tinha um pensamento de fazer com que o Brasil crescesse. Sim. E simplesmente o Lula não tem esse pensamento não. Ele consegue fazer com que a destruição das simples coisas, por exemplo, como mexer na família, as pautas, por exemplo, do Lula, por exemplo, que vai falar destruição de família, é isso, e ideologia de gênero, e vai tocando esses assuntos. Os assuntos principais de uma nação é o poder econômico dela. Sim. E isso, de fato, eles disseram assim, nós vamos agora distribuir picanha, nós vamos agora fazer... Se prepare. Se prepare, que a gente vai voltar a comer picanha. A gente só come feijão puro. Vocês não vão comer, porque isso, na verdade, não é a ideia do PT. A ideia do PT é do diabo, é te enganar. E quando você simplesmente achar que tá ganhando alguma coisa, ele tá destruindo toda a tua vida, Como é que mano. o Lula fala, só se prepare? Só sabe imitar o Lula, eu não sei. Vocês se preparem. Ele velho, né? Ele com a voz de velho. Vocês se preparem. A gente vai parar de comer feijão puro. Mentiroso demais. E ele já tá fazendo essa palhaçada toda justamente porque ele sabe que ele pode ludibriar o povo. E agora perguntado, depois que ele ganhou as eleições, será assim, você vai distribuir picanha? Não, picanha é uma metáfora. Picanha é uma metáfora. Ele fala picanha... de forma poética, né? Picanha é uma metáfora. A gente tinha que falar dessa maneira para que as pessoas entendessem que a gente vai sair de uma situação muito difícil. Mentiroso. E eles dizendo assim, não, pô, vai fazer agora um churrasquinho. Compulsoriamente. Não, vai fazer um churrasquinho de caju, de castanha. Eu digo, como é que se faz? É porque é vegano, churrasco vegano.
Entendeu? Ó. Gente, o Lula, ele mente com tanta compulsividade, assim. E ele- Pra mim, ele é psicopata. Ele acredita mesmo na mentira que ele fala. E ele Ele falando... mente tanto, primeiro que ele diz que ele é a alma mais honesta desse país. O país tem 500 anos, tem 215 milhões de pessoas. Já se passaram milhões e milhões de pessoas desde quando Portugal resolveu fundar esse país aí em 1500 com Pedro Álvares Cabral. Mas no meio de toda essa gente, o Lula acredita realmente que ele é a alma mais honesta que houve nesse país aí. Ele mesmo disse... Nem mesmo dentro da igreja evangélica, nem da igreja católica, nem dos sindicatos, e nem mesmo dentro de você existe uma viva alma mais honesta do que eu. Ele tem sempre esse discurso, né? De tipo assim, se proteger com aquilo que a população pensa, e depois ele, quando chegar lá, ele coloca aquilo que realmente ele é de verdade. Como é o caso da picanha, é o caso desse discurso que ele disse que era a alma mais honesta, e é o caso do aborto também, que ele escreveu carta para os evangélicos. E o Brasil agora saiu. Eu sou contra o aborto, que não sei o quê. E ele foi lá em Davos, ele fez o quê? Revogou. Tirou o Brasil da parte que o Brasil era contra o aborto, né? E agora colocou a O liberal. Brasil como signatário dessa porcaria. Nossa. É um mentiroso compulsório. O cara, ele Essas ele tem notícias- essa compulsividade em mentir. Ele mente assim, né? Essas notícias que foram chegando quanto a Lula ter instigado bastante o mercado financeiro, né? Isso aí colocou muita preocupação nos investidores. Sim. Porque vocês saibam, isso aqui agora é muito sério que a gente está falando. Tipo assim, você sabe que existe dinheiro que entra e dinheiro que sai de um país. Sim. Isso aí é muito simples. A gente tem que entender isso. O que na verdade aconteceu depois de que o presidente assumiu, que na verdade muita gente achou que ia acontecer alguma coisa e tal, que talvez ia acontecer que as Forças Armadas, e achou que Bolsonaro tinha uma carta na manga e aquela coisa toda e tal, e não teve nada daquilo. Pronto. Ele pegou e assumiu. O que aconteceu? Muita gente tirou o seu investimento do país. Sim. É isso que de fato está acontecendo. Fazendo o quê? Dolarizando o seu dinheiro. Colocando em moedas fortes, como o euro, como a libra, como... Se protegendo como- das decisões como econômicas, dólar. né, absurdas do Lula. Por quê? Porque o dinheiro dessas pessoas, na verdade, são colocadas em risco. Está sendo colocado em risco. Não adianta hoje você querer vir falar dizendo assim, não, mas a gente vai achar que, assim como foi lá em 2002, lá em 2006 e tal, que Lula nadou, né, nas commodities lá da China e fazia aquela coisa toda e tal, vai ser da mesma forma? Não vai. Não vai. O cenário mundial está diferente. Verdade. Não tem como você achar que está configurado para um crescimento. Não está configurado Não para vai. um crescimento. Por quê? Porque o que ele está fazendo é instigando os investidores a dizer assim, ó, não invista no meu país. Ele está sendo Por quê? hostil, né, praticamente, né, à atividade econômica de investidores no Brasil, né? Porque ele está com compromisso simplesmente com essas pautas aí, né, de socialismo e tal, de assistencialismo, esquecendo da pauta que é importante, né, do valor econômico e Sim. tal, o compromisso fiscal. Sim. Porque aqui tá aqui a minha esposa, a digníssima, tá aqui eu também. A gente tá vendo aqui, ó, Sim. quais são os gastos dentro de uma casa. É grande, mano. Sim, sim. Não tem como dizer que você vai gastar mais do que você ganha. Você vai dar pedalada, você vai fazer um monte, vai fazer empréstimo, você Vai vai ficar fazer um monte de endividado. coisa. Quanto mais for tomar essas decisões, vai ficar mais endividado. né? E a questão disso tudo vai trazer consequências. Quais as consequências de um endividamento? Problemas, dificuldade de relacionamento, uma série de coisas. Ninguém querendo vender para você porque você tá devendo. Perde crédito na praça. Não, jamais, não se levanta. Isso a gente tá falando, isso aqui, dentro de um cenário de uma casa. Que dirá dentro de um governo. E o Sim. cara diz assim que não tem compromisso fiscal, dizendo que o mercado financeiro é insensível e sem coração. É insensível e sem coração? Aí eu tô vendo a Toyota, a CVC, a Metaverso, as Americanas, todas elas em alerta, a Amazon. Tô vendo isso aí, todas essas empresas, tudinho querendo sair agora do cenário nacional. Por quê? Porque não tem mais condições de se manter diante das palavras. Toda vez que o Lula abre a boca para falar sobre o mercado financeiro, tá arrumando problema, tá perdendo investidor, o que está acontecendo? O país a cada dia está se arruinando. E olha que isso em 20 dias de governo. Não tem um mês ainda, né, cara? 20 dias de governo tá acontecendo tudo Não isso. tem um mês. Isso que você acabou de falar, cara, é muito interessante, porque assim, ele assume e ele começa a dar aquelas declarações dele horrorosas no quesito
de intervenção total do Estado na economia, né? E ele começa com aquela coisa de querer passar aquela PEC que vai ser um gasto danado, que vocês não fazem nem ideia do quanto isso vai ser horrível ainda nas futuras gerações, né, Sócio, para o Brasil. Alguém vai ter que pagar a conta. Isso vai ser, cara, uma desgraça, uma coisa tão ruim que, pessoal, o povo brasileiro, eu acho que nem nos pesadelos mais horríveis que já tiveram, imaginavam tamanha destruição econômica, que vai ficar por vir por causa dessa situação que esse Senado irresponsável, juntamente com essa Câmara irresponsável, aprovou aí. Eu acho que foi 197 bilhões, é isso que ficou? 175 bilhões, por um essa ano. coisa horrível, por um ano. Aí, o que acontece, pessoal? Cheque em branco para o PT gastar dinheiro. Isso, ele não vai precisar pedir nada, né? O Congresso, ele vai chegar lá, ele vai gastar da forma como ele quiser. Claro que esse dinheiro tirado dessa forma irresponsável, alguém vai ter que pagar, porque tudo aquilo que é tirado fica faltando, tem que ser coberto, né? Claro, alguém tem que pagar a conta. Alguém tem que pagar. E teve o aumento de salário agora, isso, né? Aí tem o aumento, ou seja, inflando federal. o Estado, aumento do STF, que pelo amor de Deus, dos deputados federais, do Senado, do presidente da República, ou seja, o Estado só aumentando. Aí vem o cara e mete um monte de ministério lá, quase 40 ministérios, ou seja, cada um desses ministérios tem um monte de cabide de emprego de gente que vai começar a trabalhar, que não vai nem lá no dia de trabalho, só vai poder receber, só vai para tapear para quando for receber, enfim. E nisso aí vai aumentando esse gasto público, né? Esse dinheiro jogado, né, pelo ralo, esse Estado gigante e pesado, e os investidores vão vendo que não vale a pena investir num país como esse, aonde o governo não tem compromisso fiscal, não tem compromisso com a diminuição de impostos, não tem compromisso com a facilitação para os empresários abrirem suas empresas e, assim, consequentemente, trazer emprego para as pessoas. E não tem compromisso no quesito também de instabilidade jurídica no Brasil, que é outro problema enorme, né? Que uma hora o STF no Brasil parece aquele menino mimado que quando tá jogando bola e perde, aí pega a bola e começa a dar uma regra diferente. Não, agora a gente vai jogar assim, pode jogar com o pé. Não, agora a gente vai jogar com o dedo. Agora só pode dar de cabeça. A bola é minha. Vou furar a bola, vou levar embora. O STF parece isso. Toda hora coloca uma regra diferente. Isso gera instabilidade política, instabilidade jurídica. Isso causa repulsa, rechaça os grandes empresários que poderiam investir nesse país e, consequentemente, os empresários indo embora, o que gera no Brasil é pobreza, inflação, economia despencando, porque governo nenhum faz a economia crescer, como bem falou o meu amigo aqui, o que faz a economia crescer é o indivíduo empreendendo, é a liberdade do indivíduo empreender e gerar riqueza. E quem estiver achando ruim é só ir visitar a Argentina, vai ver o que a gente tá falando. Dá uma olhada, com 50 contos você compra o estoque de carne da Argentina inteiro. Vai chegar lá e compra lá. Aí você vai ver aí se a gente tá falando. Ô Sérgio, a gente tá falando sobre essa questão de alguns países, né, da América Latina, e a gente viu que essa semana teve protestos, né, da questão de alguns funcionários públicos, né, Isso. Da Venezuela. Da Venezuela. Aquela democracia mesmo. Maravilhosa. Isso. E lá teve uma questão de protesto e a gente tava vendo a questão do salário, né, do povo lá. Isso. Não, é de se lamentar, porque funcionário público lá recebe $7,40. Isso. Tá? Tá bem ou não? É 3 centavos por hora. Isso, perfeito. E Sérgio. a gente vai vendo como que as coisas vão acontecendo, Maduro, né? Lá. Eles foram protestar contra o Maduro, que eles quiseram um aumento de salário, né? Mas como é que ele vai aumentar salário? O país não tem estrutura, não tem dinheiro, não tem nada. Não tem investimento, não tem nada. Os empresários, não tem mais empresário, né? Não, é socialismo. Tem até aquela piada que é baseado em fato real, né? Que o Hugo Chávez, na época, estava falando com a Dilma, e a Dilma disse assim: olha, eu fiquei preocupada com você, porque você fez uma reunião com os meus empresários e você não me falou nada, não me disse nada que ia fazer reunião com meus empresários. Imagina se eu fosse lá na Venezuela e eu fizesse um monte de reunião com seus empresários sem você saber. Você ia achar ruim ou não ia? Ele disse: não ia achar nada, porque lá não tem empresário. Não tem, entendeu? Não tem. É isso que acontece, pessoal. Né? A atividade de crescimento do Estado através dessa proposta socialista na Venezuela foi tão agressiva
que os empresários saíram de lá. Eu morei em Santa Catarina, Sócio, muito venezuelano. Muita gente me contando, quando você falava no Maduro, eles chamavam palavrão contra a figura do Maduro em espanhol, xingavam o Maduro. Sempre tinha um venezuelano para contar uma história triste do quanto a sua família estava sofrendo lá e que ele estava tendo que juntar dinheiro lá no Brasil para mandar dinheiro lá para a Venezuela, enfim. Gente bem qualificada que foi empresário na Venezuela, estava trabalhando como garçom em Santa Catarina. Eu vou trazer um colega meu, César, o venezuelano, e ele falou para mim como que ele vivia, né? Acho que é importante trazer, né? Pra gente fazer uma entrevista pra gente mostrar, com ele, mostra para as pessoas aqui o que de fato aconteceu. O que esse modelo político e econômico pode causar com o nosso país, né? Destruição foi muito grande na família dele, porque a família dele hoje em dia vive uma situação muito difícil por conta disso. Antes eram empresários, antes eram pessoas que ganhavam dinheiro. Sim. E depois que veio o comunismo, o exército, né, comunista, né, daquela situação. As Forças Armadas, no momento, ela é tomada, nacional, que ela vira a Guarda Nacional, que nem o Dino está querendo fazer. Isso, a Guarda Nacional. Vieram, se juntaram, né, com o exército e tudo mais, e que se tornaram uma Força Nacional, pronto. Acabou de amordaçar todo mundo. O que aconteceu? Começou a tomar as posses. Então, quem de fato tinha 2 casas, começou agora só ter uma casa. E quem de fato tinha posse, quem tinha terra, agora o governo que determinava quem era a terra, de quem era quem. E começou a fazer tudo isso. E as pessoas que tinham condições começaram a ser taxadas. E começaram a ser taxadas aquelas pessoas que tinham mais condições. E começou aí começou a perseguir empresários. Aí começou a perseguir aquelas pessoas que geravam empregos, aí começou a perseguição, e começou. Quando foi ver, não restava mais nada, era tudo um povo, tudo da mesma maneira. O que aconteceu? O país foi em colapso. Aí ele teve que se mudar do país. Ele vai contar a história dele aqui. É muito importante que ele venha aqui. A gente vai noticiar no dia quando ele vier aqui, para que as pessoas saibam o que de fato aconteceu lá naquele país. A gente vai mostrar como esse modelo que estraga a economia e no quesito político ele vira uma ditadura, pode destruir toda uma população. Milhares de pessoas que chegam da Venezuela pelo norte do Brasil, eles chegam sem seus animais de estimação, porque não tem mais seus animais de estimação, porque é usado como alimento, infelizmente, porque não tem mais alimento. Até nos zoológicos da Venezuela, o pessoal estava matando os animais para se alimentar. Alguns protestos que estava tendo na Venezuela foram vistas imagens de gente virando a lata de lixo para ver comer, se achava alguma coisa para comer. Muito triste. Então, muito gente, triste. Esse, infelizmente, é o processo que está se avizinhando em nosso país. Alguém pode dizer, mas isso pode acontecer no Brasil? Cara, eu não posso prever o futuro. Mas se as coisas forem levadas nessa radicalidade, em nome de uma economia assistencialista, de uma economia que se preocupa com o social, porque dizer que é tão assim paradoxo dizer uma economia comprometida com o social. Mas qual é a economia que não é comprometida com o social, pelo amor de Deus? Porque ela é o social. A economia por si só, ela eleva as pessoas, ela faz com que as pessoas tenham uma ascensão de melhor qualidade de vida. E esse eufemismo de colocar a economia voltada ou pensando no lado social é só uma forma mentirosa e canalha para impor, né, uma política econômica, assim, de introdução no quesito privado, de regulamentação no quesito privado, de enfraquecimento no quesito privado, até quebrar o quesito privado e gerar isso que nós já temos visto aí, infelizmente, na Venezuela. E o Brasil caminha a passos largos, infelizmente, para esse mesmo destino. Alguém pode dizer assim, não, mas o Brasil é um país muito grande, é impossível que isso aconteça no Brasil. A União Soviética também era um país muito grande e quebrou a Rússia, que hoje é a atual Rússia, né? E a Rússia só veio ascender politicamente, infelizmente ela ainda tem essa visão meio socialista e alguma veneração até por alguns líderes da Revolução, mas eles abriram o mercado para o mundo. Hoje estão sendo mais retaliados, né, Sócio, por causa da guerra. Mas eles se abriram, o Putin abriu a Rússia para mercado, ou faz isso, amigão, ou quebra, não tem outra situação. Ou é livre mercado, ou é pobreza, não tem outra
outra forma, né? Outro método. A China da mesma forma. A China, a mesma coisa. E o que acontece? O Brasil pode quebrar também e ter um avanço de miséria muito grande. E se isso não acontecer, sei lá, nesses 4 anos, ou Deus nos livre, 8 anos que o Lula ficar no poder, isso pode acontecer. 8 anos. Isso pode acontecer. É um tormento, sei lá, um estágio para morar no inferno. Então, tipo, se isso não acontecer nesses 8 anos, pode se estender com outros governos socialistas que em 20 anos pode ter certeza que tá feita a destruição. Essa semana também teve protesto na França, né? Teve protesto na França lá. Sobre a questão do 1 milhão de pessoas no meio da rua. Meu Deus do céu, contra a questão da reforma, né? Da Previdência lá do Emmanuel Macron, né? Isso. Com certeza revogando muitos direitos e tal. Isso. Né? O mundo vive, principalmente aqui a Europa, vive uma tensão econômica muito grande, né? Porque esse processo, Sóstenes, de intervenção no Estado, na economia, hoje, no cenário mundial, não é uma coisa só exclusiva que está acontecendo no Brasil. Uhum. A gente vê que é uma coisa exclusiva não só do Brasil, é uma coisa mundial. Essa tendência dessa agenda maldita, do agenda 2030, de supressão das liberdades, de perseguição a pessoas que defendam as liberdades individuais, de perseguição ao homem do campo, porque se instaura uma perseguição muito grande contra pessoas do agronegócio, querendo estatizar essas coisas do agronegócio para colocá-las na mão do governo. Eu vi um amigo meu falar sobre isso, é bem interessante você falar, que assim, a gente vai voltar um dia, a gente tem que buscar um pedacinho de terra e começar a pegar, cultivar, pra gente começar a comer. Vai ter que parecer tá arriscado parecer o feudalismo, onde você tinha uma terra ali. É, isso mesmo. E você... Eu vi um rapaz falando sobre isso. Aí, assim, por mais tecnologia e tal que as pessoas possam ter, por mais que isso esteja acontecendo, as pessoas vão buscar um ambiente, um espaçozinho pequeno para começar a cultivar e começar a comer através dali. Isso. Porque, tipo assim, o que vai acontecer com o mundo vai ser isso. Aí eu achei que, de fato, a gente tava indo um pouco pro extremo. Eu disse, olha, é possível por conta das origens e tal, né? Que o homem possa ser que sempre volta pra sua origem. Aí eu pensando em tudo que tá acontecendo, porque o que de fato tá acontecendo é que hoje em dia as pessoas estão com a perspectiva maior de vida, né? E o que é que acontece? E os jovens hoje em dia não estão querendo sustentar mais os velhos. Sim. Então o que acontece? De onde se tira, né, dinheiro e não se coloca de novo, vai ter problema. Então essas reformas de previdência é por conta disso. Sim. Antigamente no Brasil era em torno de 9 pessoas trabalhando para sustentar um aposentado. Hoje em dia já não é mais assim. Hoje em dia já mudou, aí você vai analisando como é que fica o mundo inteiro. Aí, hoje em dia, também muita gente velha, né, na França e tal, então muita gente querendo independência, né? Isso. Do governo. Concordo com você. E essa agenda terrível, esse compromisso que a ONU tenta fazer de interferência na soberania dos países, interferência dessa agenda, assim, terrível, assustadora, que antigamente era chamado, Sócrates, de uma teoria da conspiração. Hoje não mais. Hoje não é mais teoria da conspiração porque está sendo falado de forma aberta, né? Está sendo manifesto de forma aberta. Essa agenda de... Luiz Fux, né? Também estava falando disse que estava comprometido com a Agenda 2030. A própria ministra do Meio Ambiente, a Marina Silva, dizendo que o Brasil deveria estar comprometido com a Agenda 2030 no quesito do Brasil assumir o protagonismo no que se diz respeito à proteção do meio ambiente e o não ter o cessado o desmatamento. Sempre esse pessoal indo para tentar passar, por incrível que pareça, uma péssima imagem do Brasil, quando na realidade o que o Brasil tem de floresta é quase maior do que o continente europeu inteiro, né? E o Brasil não usa nem metade desse território para produção.
Se eu não estou equivocado, eu acho que é 17% que o Brasil usa de seu Não, território o para... Brasil continua com muita coisa intacta ainda. Intacta, existe... O problema é que muitas fundações, muitas ONGs, na verdade, ganham muito dinheiro com isso, né? e eu sei qual é o que essas ONGs, né, de origem europeia, vindas ali da França, inclusive da Alemanha, inclusive eu acho que na época do governo Dilma, o rei da Dinamarca foi flagrado, ou foi o príncipe da Dinamarca, passeando dentro da floresta amazônica. Eu sei que eles estão muito preocupados com a floresta amazônica, com os animais, com a fauna, com a flora, com aquele ouro maravilhoso que tem lá, com aquelas pedras preciosas que só existem lá. É isso que eles estão preocupados, né? E eu acho, Sóstenes, sabes, eu vou te confessar uma coisa, já passou da hora do Exército Brasileiro, que hoje é uma vergonha, mas já passou da hora desse exército que está quase se transformando na Força Nacional. Que a Força Nacional tem uma diferença para o Exército, né? Porque o Exército protege a pátria, né? A Força Nacional está ali para defender o governo. Mas já passou da hora do Brasil ter armas de destruição em massa, um exército com uma grande inteligência que é para defesa nacional de elementos externos. Tá bom. O ministro da Defesa é José Múcio. Isso. Aí você acha que e essa ABIN, que é a Agência Nacional de Inteligência, que eu acho muito bom esse nome ABIN. ABIN é porque a Agência Nacional de Inteligência do Brasil representa nas Forças Armadas, é o Mr. Bean. É por isso que é ABIN, atrapalhado que nem o personagem cômico lá do cenário do cinema britânico. Então, falta isso, sabe, Sóstenes? Porque as nações estão mais do que nunca ali, como a gente sabe, de olho nas riquezas brasileiras. Com certeza. A gente já vê isso há muito tempo, né, acontecendo. E tem uma questão, eu sei que ninguém é descomprometido, ninguém quer estar cortando árvore à torta e direita, ninguém quer nada disso, não. Sim. O problema é que as pessoas se utilizam de um jargão e tal, para ganhar, né, muita coisa em cima disso, ganhar nome, ganhar status, ganhar relevância. Colocar lá no Instagram, salve a Amazônia, até quando desmatamento. E começando a fazer um monte de besteira. Falta de... Sabe, essa Greta que ela foi presa lá... A Greta foi presa. Foi presa, uma cena ridícula. Contra a mineradora do Cavalo. Tem que levar uns tabef, essa menina da mãe, do pai dela. Vai falar que ela merece tabef, o pessoal vai te pegar. Só tem que levar uns tabef. A Greta era pra estar na escola, estudando, fazendo coisas que menina de 16, 17 anos faz. Ela foi protestar contra a mineradora, né? Ela sempre tá querendo ganhar o cenário mundial, como que ela é defensora do ecossistema, do meio ambiente. Eu queria saber se a Greta tem planta em casa, eu nem sei, mano. Porque todo mundo fica querendo defender o meio ambiente, o cara não tem uma samambaia em casa pra jogar água, não tem uma planta de arruda. Não, a Juzinha tem. Juliana tem muita planta. Eu sei. Mas essa galera de internet, sabe, muito preocupada com a natureza. Muito preocupada com a natureza, que vai lá e tira foto abraçando a árvore, sabe? Abraçando da árvore lá pra mostrar que é muito amiga das árvores do meio ambiente. Chega em casa, não tem nada, não tem um eucalipto. Um eucalipto, não tem um hamster pra cuidar, não come nem verdura, entendeu? A verdade é essa. Então é essa demonstração dessa desse pseudo moralismo ambiental. É muito triste isso. Essa menina aí foi dar lá uma entrevista, não sei onde, acho que foi na ONU. Primeiro que para você chamar um menino de 16 anos para falar na ONU, para mim tem um público de retardado, porque é um negócio tão sério, aonde se reúne as principais nações do mundo. Mas aonde que na verdade a ONU é sério? Você fez uma grande pergunta. Assim, pseudamente é sério, né? É mostrado como algo sério, que está ali para resolver questões humanitárias, questões do mundo, é um órgão político, conflito das nações. Concordo. Aí chama a Greta para falar. Aí ela chega lá com aquela cara dela e diz assim: vocês acabaram meus sonhos. Ô, minha, tu nasceu aonde?
na Suécia. O terceiro país com um dos maiores índices de desenvolvimento do mundo. A menina vai pra ONU dizer que acabaram meus sonhos, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Entendeu? Nasceu aonde? Sim, Na mas você Somália, não nascesse aonde? sei lá, na Serra Leoa, na Angola, Síria, não em sei Angola, na Síria, sofrendo guerra, entendeu? Sei lá, no Afeganistão, onde tem hora que uma família Médio. só tem um pão sírio para comer, para dividir para 8 pessoas, e não tem mais o que comer. No outro dia, não sabe o que vai comer. Não sabe o que vai comer, e a menina, em vez de estar, sei lá, estudando, fazendo alguma coisa útil, tá no mundo querendo militar. Tem que saber que eu acho que alguém... essa militância, a gente sabe muito bem, é por questão de dinheiro. Isso. A gente sabe. As pessoas estão fazendo isso. E a militância dela é seletiva. Quando possivelmente a Amazônia estava pegando fogo, que desde quando eu me conheço de gente fala que a Amazônia está pegando fogo. Portugal Inclusive, pega fogo todo ano. Todo ano. E as florestas da França aqui também pega Ela não fogo. disse nada. As florestas lá que tem da Califórnia pegando fogo adoidado que atravessa a rua. Não fala nada. Aí quando é no Brasil, sei lá, que tem um incêndiozinho até criminoso, que já foi investigado que teve incêndios por isso que Bolsonaro criminosos. havia demarcado o território justamente para dar CPF para cada uma daquelas pessoas que faziam, né, aquela região, justamente para dar para eles, para cada um se responsabilizar pelo seu ambiente. Cadê que ninguém quis? Isso. Ah, não, ninguém quer. Ah, não. Aí engraçado, né? Aí vai lá, né? E ela não fala nada, não diz absolutamente nada, porque é um protesto pelo meio ambiente sempre seletivo. Com certeza. A China tá aí, a torta e adoidado, emitindo gás no mundo inteiro e ninguém critica a China, tá aí, a produção da China vai de vento em popa, a China se tornando cada dia mais uma fábrica do mundo e ninguém fala absolutamente nada. E é isso que acontece. Eu acho que, em vez dessa menina militar, ela deveria, sei lá... Vai fazer balé, menina, que é melhor o que tu faz na tua vida, sei lá, vai estudar, passar no vestibular e sai desse pessoal aí achando que vai salvar o mundo. É a turma rica, né, mano? A turma rica é diferente. Pra gente encerrar hoje, a gente só vai falar somente sobre desse assunto, pra gente encerrar, que a gente já tá com mais de 1 hora de programa, com certeza, mais do que isso. Estamos chegando quase a 2 horas, eu acho, de programa. Haja conteúdo. Então, mas a gente vai falar somente sobre essa questão de Davos, né, que aconteceu essa semana. Isso. Né, que é algo pra gente... tipo assim, só fechar o caixão, né? Porque, na verdade, a gente já tá vendo muita coisa ruim. Isso. E o que tá acontecendo? O ministro, né, Haddad, oh, meu Deus, Haddad é o nome do indivíduo, Sim. Haddad. Então, ele é o ministro da Economia, né? Que fez 2 meses de economia quando tava na faculdade de Ele Direito. não sabe nem onde é que vai isso. E por questões e tal, ele foi lá em Davos, né, para falar, né, no Fórum Econômico e tal, falando sobre dinheiro, fala sobre tudo lá, né? E muita questão de ideológica também. Agora rolou muita ideologia. Não, agora ele é um em Davos. ministro da Economia, Mas que ele beleza. enxerga a economia, né, com viés assim... E ele tava falando sobre taxação, né, de grandes fortunas. Menos a dele. Porque, tipo assim, eu vou falar uma coisa pra vocês, porque, tipo assim, é uma coisa muito séria, mano. O que eles estão querendo fazer é colocar isso de goela abaixo na garganta do povo brasileiro para que eles aceitem isso. Nós vamos taxar as grandes fortunas e tudo mais. Eu digo, meu irmão, então quer dizer que você vai taxando. Aí começa. Não, e o pior de tudo, agora vai taxar até quem recebe um salário mínimo agora, né? Então vai... Eu pensei que era só as grandes fortunas. As grandes fortunas é 1,5 salário, viu? Cuidado aí. O pessoal pensando que ia ganhar picanha, agora vai ganhar, agora vai aprender como é que se faz agora imposto de renda. Mas o que acontece? Então, agora o Fernando Haddad e tudo, né, que agora é ministro da Economia, e também falando sobre boicote de empresas por questões ideológicas. Então quer dizer que ele não comprava um fósforo, quer dizer que ele não comprou uma camisa, quer dizer que ele não compra isso, que ele não compra aquilo, se a pessoa estiver alinhada do outro lado. Que, tipo assim, só se estiver alinhada com ele compra. Se não estiver alinhada com ele, não compra. Querendo fazer boicote. Que palhaçada. Você vê o despreparo do nosso ministro da Fazenda, o ministro da Economia, seja lá como quiser chamar, quando ele enxerga a economia como um viés ideológico. Sempre ideológico. É ideológico. Ele não enxerga que, por exemplo, a função maior de um ministro da Economia é ter estratégias e ter políticas que não atrapalhem os empresários e façam a economia crescer. A primeira coisa que ele diz assim é sobre taxar grandes fortunas.
beleza, taxar grandes fortunas, como que as grandes fortunas já não fossem taxadas com um imposto de renda, que é até 30%, né? Sim. Eu não entendo um negócio desse. E engraçado que sempre o político é desgraçado. Taxar grandes fortunas, beleza. E a dele? Que político, tipo assim, o salário de político também não é baixo. Tem que taxar, tipo assim, a fortuna só dos empresários, a dele que é alta não vai taxar, entendeu? E outra coisa, eu tenho que saber se o que eu estou comprando é realmente de uma pessoa que está comprometido com o meu pensamento ideológico, porque se tiver do outro lado, eu nem pergunto se pode ser uma caixa de fósforo que eu não compro. Sinceramente, quando tu vai adquirir algum produto, tu pergunta se a pessoa é de esquerda ou de direita? Não, tem nada Se a é ver uma cristão, coisa se é com a judeu, se é tem muçulmano, nada a se é ver uma ateu. coisa com a outra. Se é um jumento, Fernando Haddad, pelo amor de Deus, se é a resposta que se der no foro econômico, amigão, matando o Brasil de vergonha, para de palhaçada, entendeu? Entrega essa porcaria desse cargo, pelo menos para um economista, pra gente não estar passando vergonha dessa forma. Não, Que coisa feia, cara. Eu vi o Rodrigo Constantino falando, Que dizendo coisa assim, feia, mano. dizendo assim, se eu soubesse que o Fernando Haddad ia ser ministro da Economia, eu tinha votado nele em São Paulo, porque só assim ele só quebrava São Paulo. Ele ia só... Agora, pelo menos só quebrava São Paulo. Agora, você sendo ministro da Economia, você quebra o Brasil inteiro. Eu fico imaginando os economistas olhando o ministro da Economia dizendo uma coisa dessa. Que ele não é compra uma ministro da Economia. caixa de fósforo se souber que a empresa não é vinculado com o pensamento ideológico dele. Isso é mentira, Haddad. Pelo amor de Deus, para de ser mentiroso, mano. Não diga que tu vai entrar dentro de uma loja para comprar terno, tu vai perguntar se o dono ele é vinculado com o teu pensamento ideológico. É um palhaço. Não, mas se a gente for observar, por exemplo, tudo, por exemplo, provém da natureza, correto? Sim. Então, a maioria deles é tudo defensor, né, do meio ambiente e tarará. Então, tipo, rapaz, até a roupa que você veste, cara, a roupa que você veste, tudo que você veste, isso, na verdade, vai importar. Cara, tem umas coisas que, na verdade, a esquerda fala Quando que não tem você como vê um negócio desse, o cara dizendo que e até incentiva pessoas a não comprar. Que é isso? Que jumentice. Eu até incentivo pessoas a não comprarem se for de um pensamento ideológico que não é o meu. Como é que a economia vai girar dessa forma, amigão? Pelo amor de Deus, como é que vai girar a máquina de prosperidade numa sociedade onde, primeiro, em vez de a gente ter aquela coisa dos bens de consumo, das trocas, né? Do dinheiro pelo produto e etc., aquilo ali fazer... Não, isso aí não tem não. Não, você tem que perguntar, fazer uma entrevista primeiro, qual é o pensamento ideológico da pessoa. Pelo amor de Deus, isso é uma vergonha. Não. Você vê a falta de comprometimento desse governo com as questões técnicas sérias que um governo realmente precisa. Não se tem um economista na frente do Ministério da Economia. Tem um professor de direito que fez um livro que é um plágio, tem um fanático ideológico, entendeu? O cara que não entende de nada do que se diz respeito à economia. Ó, amigão, eu não entendo de economia, mas pelo menos eu assumo que não entendo, né? E não me candidato a ser o ministro da Economia. Mas eu sei, eu não entendo. Mas o Haddad também não entende, esse é o problema. Então eu e o Haddad, como ministro da Economia, é a mesma porcaria. Pelo amor de... É porque a questão é política, mano. Não é questão porque é outra coisa, né? Por questão política, porque ele coloca lá por questões ideológicas e por questão política, porque o cara pensa da mesma forma que o Lula. Então, tudo que o Lula falar, ele vai concordar e tudo, mas pronto. Tinha gente que trabalhava com o Bolsonaro que não concordava com o que o Bolsonaro fazia. Sim. Chegava e dizia, Bolsonaro, nós não concordamos com isso, igual o Paulo Guedes falava, o PG falava. Sim. Eu não concordo com isso, presidente. Por quê? Porque é isso, porque é aquilo, explicava toda a situação. Nós não concordamos mais com Lula, não existe isso. Então Lula só quer simplesmente alguém que diga sim, senhor, sim, senhor, sim, senhor. É isso que vai acontecer. Não tem como a gente fugir disso. O que a gente está vivendo é simplesmente questões políticas. O que Lula fez, colocando em pontos estratégicos, em departamentos estratégicos, foram pessoas alinhadas totalmente àquilo que ele quer. Não tem gente técnica nos ministérios que venha de encontro com Lula, que ele não deseja isso para ele. Ele não quer saber disso. Ele simplesmente só quer aquilo. Política e acabou. A ministra da Cultura lá, que deve ao Ministério da Cultura... Que não, fala. Hoje a Margareth Menezes, eu vi uma notícia sobre a Margareth Menezes. Margareth Menezes liberou mais de 5 milhões de reais. Meu Deus do céu. Para Cláudia Raia. Como é que se... Cláudia Raia vai promover
um evento com 5 milhões de reais do povo brasileiro. Parabéns, Cláudia Raia. Uma salva de palmas do Brasil visto de fora. Eu quero ver como é que o Brasil cresce economicamente. Justamente, Cláudia Raia. Pegando esse dinheiro público e dando para Cláudia Raia. Você afortunada, você que já vive muito bem, você que tem condições financeiras, você querendo, né? Ela vai fazer um evento no teatro, alguma coisa assim? Ela vai fazer uma pesquisa. Tá faltando dinheiro, Cláudia Raia? Uma pesquisa, e ela vai promover as coisas dela de pesquisa como? É com o salário da Lei Rouanet. A Lei Rouanet é uma mãe. Palhaçada, tá meu bem? Deus. A Rouanet voltou com tudo, Sérgio. Pode ter certeza, voltou com tudo. Voltou. Mais de R$1 bilhão foi liberado para a Lei Rouanet agora no Brasil. Então os artistas, aqueles que na verdade estavam como urubu na carniça, né, antigamente, Sim. voltaram agora com tudo, tava com abstinência, né? Abstinência de dinheiro público, né? Justamente, agora vocês voltaram. Olha, parabéns para vocês para roubando o povo brasileiro na cara dura. Outra coisa também foi a questão da ministra Marina Silva, que para parar para acabar, né? Vamos dizer assim, de piorar tudo. Fechar com chave de ouro. Essa foi demais. Essa agora eu tenho que lamentar, porque ela abriu a boca. Eu não acreditei quando eu vi aquele vídeo, Sérgio. Eu tive que assistir umas 3, 4 vezes pra acreditar naquilo que eu tava vendo. O pessoal diz coisa que a gente não acredita, né, cara? A gente não consegue acreditar que o cara é capaz de falar um negócio desse. Será que ela está em Nárnia? Onde é que ela está, a doutora Marina Silva? Porque eu acho que ela não pensa com o tico no teco. Ela não pensa, Sérgio, porque a pessoa dizer que tem 120 milhões de pessoas passando fome no Brasil, ô minha amiga, você tá em Nárnia ou você está no Brasil? Ela tirou isso de onde, pelo amor de Deus, Eu quero saber, não existe. Ô, tartaruga sem casco, você tirou isso de onde, amigona? A ONU não fala sobre isso, ninguém fala sobre isso, mano. A mulher tá dizendo que tem 120, mas o Lula era especialista e dizia assim, olha, a gente, na verdade, falava mal do Brasil, dizia que tinha 25, 30 milhões. Saía chutando número, né? Você chutava número, ela não tinha dados em nenhum lugar. Se perguntasse, a gente tinha fonte nenhuma, né? Mas a gente falava, porque é bom falar mal do Brasil, né? Tome vergonha. A senhora, dona Marina Silva, a senhora se diz uma senhora que é cristã, que acredita nos princípios da Bíblia. Mentira, não provém de Deus, senhora. A senhora dizendo que tem 120 milhões de pessoas passando fome. Tome vergonha, senhora. A senhora simplesmente já tem idade suficiente. A senhora ganhou como deputada federal, agora é ministra, agora do mesmo... Gente, pelo amor de Deus, para abrir a boca para falar uma coisa como essa, tome vergonha. A idade chega, Sérgio. Sim. A idade chega. E quando chega, chega o bom senso também. Não vou fazer isso não, que isso é feio. Dizer pelo menos, não, tem uns 30 milhões de pessoas. Ainda simplesmente... Porque eles insistiam que tinha 30 milhões que ainda não tem, né? Não tinha. A gente sabe muito bem disso. Só que o problema agora... abrir a boca pra falar, peraí, em um ano deu um salto pra 120 milhões é muita gente. Rapaz, cara, é mais da metade da população brasileira. Não tem porque condição. A população brasileira hoje custa, gera 215 milhões, 210 a 215. Então quer dizer que metade do povo brasileiro tá passando fome. Meu Deus do céu. Eu vou falar uma coisa pra você, daqui a 6 meses, um ano, posso ser que sim. Daqui a 6 meses ou um ano. Agora daqui a 6 meses ela não vai falar isso. Eu acredito que não vai falar. Ela só tá querendo falar isso por causa da gestão do antigo governo, para acusar o Bolsonaro, dizendo que o Bolsonaro deixou 120 milhões de pessoas na miséria e na pobreza. E isso é mentira. Sabe o que eu fico abismado são esses resultados assim aberrantes que o governo conseguiu em menos de um mês, como na Amazon 18 mil funcionários que perderam seus empregos, na Metaverso 11 mil. 540 bilhões de reais perdidos no primeiro dia de Lula como presidente do Brasil. 540 bilhões de reais perdidos. É muito dinheiro. Enfim, já vão aí, eu acho que mais de 100, eu acho que foi 25 mil empregos perdidos, juntando várias empresas que estão fechando as suas atividades e convocando os funcionários para pegar suas rescisões, etc. E o silêncio ensurdecedor da mídia brasileira. Claro. O silêncio ensurdecedor tô com medo. Dos grandes jornais que estão desmoralizados, e quando não tem esse silêncio ensurdecedor, tem aquela cara de pau, aquela hipocrisia de pseudo-espanto, né,
Nossa, eu não sabia que o Lula ia tomar esse Pensei tipo... que ele é socialista. Eu não sabia que ele ia tomar esse tipo de rumo econômico. Como assim você não sabia que ele ia tomar esse tipo de rumo econômico? Sabia. Ele falou a todo momento na campanha que ia falar: se o Bolsonaro agradou o mercado, nós vamos desagradar o mercado. Ele falou que ia desagradar o mercado. Ele falou na campanha que o negócio lá de aborto era uma pauta já ultrapassada. Ele disse isso aí abertamente. Da família e da família tradicional e do conservadorismo. Era uma pauta ultrapassada, e quando chega ali no segundo turno ele começa a defender a coisa de ser provida, etc, aquela coisa toda. Ele falou que ele ia regulamentar a mídia. Tá para ser criado o Ministério da Verdade. Engraçado, a verdade não é mais uma discussão filosófica, uma discussão da religião, não é mais uma discussão nos debates acadêmicos. É o que sobre o STF e o que o Lula determina. Isso é a verdade. Meu, que país ridículo, cara, pelo amor de Deus. Aonde se tem um Ministério da Verdade. Agora, o que é verdade? O que o Lula falar que é verdade, juntamente com a aprovação do STF, pelo amor de Deus, gente. Não. E eu vi o Kim Kataguiri aí querendo, parece que processar a ministra no tão chamado Ministério da Verdade, ou seja, ele mesmo caindo na esparrela que o PT tá fazendo, na armadilha, usando isso aí. Se ele tá achando que tá usando isso aí pra tipo, combater o PT. Estão começando com a direita, mas pode ter certeza, vão chegar em vocês também. Isso, né, pessoal? Então é isso que tá acontecendo. Além da grande censura que tem se espalhado no Brasil, como eu e Sóstenes aqui temos acompanhado, as contas do Rodrigo Constantino derrubada, a Zoe Martins derrubada no Twitter e foi demitido da Jovem Pan, o Paulo Figueiredo demitido também. Né? Existe uma guerra total da esquerda que ela não vai dar espaço nenhum para os conservadores. Era falado isso, era dito isso, que se o Jair Bolsonaro não tomasse nenhuma providência contra esses progressistas criminosos, inimigos da liberdade, quando eles chegassem no poder, eles iam fazer de tudo, usurpando as leis, para calar o outro lado e para que o outro lado não tivesse nenhuma possibilidade de falar absolutamente nada. Inclusive, até manifestações agora está para ser proibido. Se você pegar o seu carrinho e colocar, sei lá, uma coisinha de som para falar, protestando contra qualquer coisa. Financiador, qualquer pessoa. O Alexandre de Moraes manda lhe prender quando a própria Constituição fala que você é livre para fazer manifestações. Então, gente, é um absurdo que chegou esse país. Esse país chegou em níveis inacreditáveis. E isso foi falado, E quer que eu diga uma coisa para vocês? Se eu for falar para vocês qual é a solução para o Brasil, de verdade, só do fundo do coração, eu não sei, cara. Do fundo do coração eu não sei, cara. Chegou no estado... Gente, eu quero convidar as pessoas aqui que entrarem aqui agora ou que entram depois e tal no nosso programa. Gente, eu quero dizer pra vocês, Sérgio não sabe. Deus é quem sabe de tudo. Agora eu vou falar uma coisa pra vocês. A gente, de fato, sabe que a gente tem que construir as coisas de novo. Porque, isso. Tipo assim, a gente tá vendo a situação dentro do cenário agora catastrófico, né? Você tem um país onde você não tem a quem apelar. Não tem a quem apelar. Não tem segurança jurídica. Você vê um criminoso que é presidente da República a todo momento emitindo falas junto com seus ministros que são uma manifestação total de crime. Sim. Mas você vai apelar para quem? Para a Suprema Corte, que solta André do Rap, para a Suprema Corte, que solta aquele médico que estava estuprando as mulheres enquanto ele dava anestesia na clínica de reprodução. Você vai apelar para quem? Vai apelar para a Suprema Corte, que soltou o ex-governador lá do estado de Minas Gerais, que estava envolvido com corrupção, inclusive ele estava no telefone lá com Gilmar Mendes. Não tem para quem apelar, cara. Você não tem que existe apelar para quem apelar mais no Brasil. Então não tem jeito essa situação. Aonde o jurídico está todo corrompido, não tem mais o que fazer. E o jurídico corrompido aliado com o executivo criminoso. Infelizmente é o que está acontecendo. Eu quero agradecer aí a toda a audiência aí que participou aí com a gente, as pessoas que entraram, as pessoas que vão entrar. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós estamos no Instagram. Desculpa.
no Instagram, com a página do Brasil Visto de Fora, tá bem? Gostaria que as pessoas entrassem lá e tudo mais e seguissem a gente lá, por favor. Também no nosso canal, né, do YouTube, né, o Brasil Visto de Fora, tá lá, Brasil Visto de Fora, foi, né, graças a Deus conseguimos, né, colocar, né, o Brasil Visto de Fora. Maravilha. E agora a gente tá lá, e esse programa também vai ficar lá gravado, tá bem? Quem quiser saber mais sobre a gente, informações, nós temos as nossas redes sociais também, individuais. Isso. E também a gente vai estar divulgando alguma coisa sobre lá. E o que acontece? Gente, nós estamos numa situação muito complicada, mas a gente sabe que a esperança ainda arde no povo brasileiro. Qual que é? De ver ainda o seu país livre do comunismo. Né? Tem muita gente que está achando que a briga é direita, esquerda e tal, como o Olavo de Carvalho já falava. A luta não é contra a esquerda e nem contra a direita. A luta é comunismo versus cristianismo. O que ele queria dizer era tipo a sociedade cristã, né? Dentro a do civilização cristã ocidental contra o comunismo ateísta. E, na verdade, é o que está acontecendo, porque, na verdade, tudo que a esquerda defende é um Estado maior, um Estado que, na verdade, as pessoas o reverenciem como um Deus. E uma supressão do indivíduo, né? E todas as pessoas individualmente, na verdade, estão sendo cerceadas, são caladas, são mantidas dentro de cárceres, aprisionadas, muitas delas exterminadas e não podendo mais agora expressar sua opinião. Essa é a realidade que nós estamos vivendo no nosso país, que a gente achava que isso não ia acontecer. Mas infelizmente está acontecendo. Aprove a Deus que a gente está aqui fora do país, a gente pode falar, a gente pode se expressar, a gente pode falar alguma coisinha. Mas infelizmente no Brasil a gente não podia estar tendo um programa como esse para falar a verdade pro povo brasileiro. Corria risco da Polícia Federal estar no outro dia, 6 horas da manhã, para tomar café com a gente, né? Batendo na porta aí, falando conosco. Gente, derrubando tudo, tratando a pessoa mal como que fosse bandido. Infelizmente é o que a gente está vendo. E o que está acontecendo no nosso país a gente lamenta, mas eu acredito que foi muito bom hoje aqui o papo, a conversa, um novo cenário aqui. Você vê que você está mais feliz, Sérgio? Inspirador, tô feliz. Você tá mais leve, né? Tô mais leve, cara. Você vê a coisa Valeu. tomando forma, obrigado, né? Meu amor. Obrigado, Juzinha. Obrigado pela força. Obrigado pelo esforço. Nós estamos aqui, nós estamos muito felizes aqui por estar aqui com esse programa aqui. E pode ter certeza, a gente vai estar vivendo dias melhores aí. Se Deus quiser, Deus abençoe o Brasil. Pegue o nosso programa e divulgue. Divulgue para os seus amigos. Vai ter vários cortes aqui que você pode utilizar como uma ferramenta de informação. E esse programa ele vai se expandir e tomar forma e tomar qualidade. E, enfim, eu estou muito feliz, cara. Até perdi as palavras daquilo que eu ia dizer. Porque eu estou muito feliz aqui por tudo isso que está acontecendo, por esse sonho realizado. Uma coisa que nasceu de uma conversa, a gente falando, né? E um programa, tá? O Brasil Visto de Fora. Aí você me chamou assim pra gente fazer uma gravação. Eu não queria a princípio porque foi de supetão. E aos poucos a coisa tá tomando forma, né? Na verdade, o que assim, as grandes ideias começam de simples assuntos. Né? E a gente daqui a pouco vai se aprofundando, vai vendo que a coisa vai se estruturando cada vez mais, porque foi no dia do teu aniversário, né, que a coisa começou a acontecer. Nossa, agora deu uma equalizada aí no som, ficou bom também. Ficou maravilhoso, né? Eu tô te ouvindo super bem. Então, o que acontece, gente? Então, a gente começou assim, né? Conversando, né? Um pouco. Isso. E hoje a gente vai obtendo forma, vai vendo que as coisas estão evoluindo. E em breve também vai ser o Brasil... Desculpa, Brasil não. Visto de Fora é o nosso programa. Vai ser o Visão de Mundo também, né? Que vai vir aí pra gente falar sobre todos os assuntos que corresponde à religião, corresponde à ciência, corresponde ao mundo inteiro. Maravilha. O mundo em geral. E a gente convida vocês para estar participando na nossa rede social, para estar interagindo com a gente. E não se esquece de se inscrever no nosso canal. Isso. Né? O canal do YouTube é muito importante. Tá? Eu gostaria que tivesse lá já 50 pessoas, já tivesse 100 pessoas, 200, 300, mas a gente vai construir isso. Vai construir, se Deus quiser. E construindo, a gente vai conseguir chegar lá. Bezerra Alexandre com a ajuda divina vai ser 1 milhão de gente, mais de 1 milhão. Ah, com certeza. Gente, valeu, obrigado pessoal, valeu pela participação, tudo de bom. Eu acho que o áudio do Sérgio aí não saiu mais agora, né, João? Não sei o que está acontecendo, mas eu estava ouvindo, né? Super bem ele aqui.
mas eu não sei o que está acontecendo. Mas, gente, valeu, obrigado pela participação. Tudo de bom para vocês aí. Felicidades aí no coração de vocês. Bom final de semana. Deus abençoe vocês. Fica com a gente na rede social, no Instagram, no Facebook e também agora pelo YouTube. Em breve vai ser pelo Twitter, pelo Rumble e vai. E TikToks e vamos embora. Tá bem? E também pelo Spotify, né? Pelo A gente Spotify. vai querer colocar também lá no Spotify, tá bom? Para você quando tiver querendo falar sobre esse assunto, aí você consegue lá procurar e vai ter lá o nosso nicho lá para você ter as informações, tá bom? Forte abraço, valeu Deus abençoe Sérgio, o Brasil. obrigado aí pela participação, obrigado Juzinha, junto. obrigado todo mundo, Deus abençoe, foi bom ter vocês aqui conosco, tchau. Tchau. O que aconteceu, João? O que aconteceu que você falou agora no final?